Pronto, gravação começando. A gente tinha parado no 1047B35, logo depois que ele tinha falado já da aquisição das capacidades. Eu queria perguntar para vocês se ficou alguma dúvida sobre a aula passada, se vocês querem fazer alguma pergunta antes da gente retomar. Não? Vocês já estão aí? O pessoal já está aí? Como é que vocês estão? Dê um sinal de vida aqui para saber que eu posso começar. Sim, tudo bem. Boa tarde. Boa tarde. Tá, então a pessoa já está aí. Então, vamos lá. Baixar a tela. Cá estamos. E aqui abrir o chat também, que ele sempre fecha, não sei por quê. Sempre que eu partilho a tela com vocês, ele fecha tudo. Deixa vocês pequenininhos, o que é muito irritante, e ele fecha o chat também. Não sei por que ele faz isso. Pronto. Cá estamos. O trecho que a gente vai ler hoje começa da seguinte maneira. O Aristóteles diz: dado que aquilo que é capaz de algo, em algum instante e de um certo modo, e todos os itens que necessariamente são adicionados na definição, vírgula. Vamos parar por aqui. Esse trecho é muito importante. E ele vai ser muito importante para o restante do 9.5, e alguns vão dizer ele é muito importante para o Metafísica Teta como um todo. Por quê? Aqui aparece algo como o critério de individuação das capacidades para Aristóteles. Por quê? Porque ele está tratando da definição. A pressuposição fundamental é que cada coisa só tem uma definição, porque cada coisa só tem uma essência. Então, ele está dizendo para você exatamente como é que você define, como é que você individua as capacidades. Né? E ele vai dizer, tudo que é capaz de algo, em algum instante e de um certo modo. Então, aí você já tem 3 critérios, certo? A coisa de que você é capaz, o tempo no qual você é capaz de fazer essa coisa e o modo. Certo? Aqui você tem o Tina, Potter e o posso. Só que qual é o problema? O problema é isso aqui. E todos os demais itens que necessariamente são adicionados à definição. A questão que fica, obviamente, logo de cara, é que itens são esses, certo? O que mais que você pode adicionar e que você deve adicionar à definição? Isso não está claro de início. Mas tem outras coisas também, né, que ficam como perguntas para os intérpretes. Em princípio, 2 leituras, certo? Que o Mackin separa e fazem sentido. A primeira leitura, que é uma leitura conteudística, diz o seguinte: o que é capaz de algo em algum momento e de alguma forma. E a segunda leitura, que é a leitura possessiva, diz o seguinte: o que é capaz de algo e é capaz em algum momento, de alguma forma, e etc. Então, veja a diferença, certo? Em ambos os casos, a questão é como é que você qualifica. Segundo a primeira interpretação, as qualificações, certo, fazem parte do conteúdo da capacidade. Isso quer dizer, você é capaz, mas você é capaz de uma coisa muito bem delimitada. Segundo a segunda interpretação, não. Você é capaz de uma coisa que não é tão delimitada quanto na primeira. O que é delimitado é o tempo, as condições nas quais a capacidade é possuída. Segundo a primeira interpretação, portanto, você é capaz durante um tempo maior. Você possui a capacidade, certo? Durante um tempo maior, em condições mais latas. Mas aquilo que você é capaz de fazer é o que é devidamente especificado, certo? É ali que está o funil, por assim dizer. A segunda interpretação diz não é aí que está o funil. O funil está na posse da capacidade. Isso quer dizer, a gente está, o que a gente está fazendo é formulando várias condições para que você possa dizer que alguém possui uma capacidade. E não para que você possa dizer do que uma pessoa é capaz. Está claro para vocês essa diferença? Voltando lá no texto, certo? Voltando lá no texto, a primeira vez que eu li isso, não imaginei que essa fosse a grande controvérsia, para ser bem sério com vocês. Eu falei, isso aqui, vai estar aqui o ponto, certo?
O fato de que é capaz de algo já me diz que tem alguma coisa do conteúdo que está sendo, vai ser objeto de restrição. Em algum instante, diz que efetivamente as condições vão haver condições externas, né? Quer dizer, vai haver uma restrição temporal aí, não é sempre que a pessoa possui a capacidade. E, de certo modo, eu acho que, bom, poderia ir nas duas direções. Não obstante, essa é a diferença que você vai encontrar na bibliografia secundária sendo discutida. O que mais que a gente encontra lá? Uma crítica dessas duas posições. Como de costume, como é que os comentadores procedem? As duas interpretações possíveis, o que pesa a favor e contra cada uma delas. E olha o que o Mackin diz sobre as duas. Suponha que ventos fortes ou cegueira impeçam o construtor de construir uma casa. Alguma qualificação das capacidades do construtor é necessária. A primeira leitura, a leitura conteudística, recomenda alguma qualificação do que o construtor é capaz. Propriamente falando, sua capacidade é construir na ausência de ventos fortes quando dotado de visão. Então, você vê o que acontece. Isso aqui foi incluído na definição. E diz, é isso que ele é capaz de fazer. Agora, a segunda vai dizer outra coisa. Vai dizer, não, ele é capaz de construir. Ponto. Só que ele é capaz de construir apenas quando não há ventos fortes e é dotado de visão. Você veja, uma coisa que é importante entender sobre essa briga ela não implica nenhuma divergência em termos extensionais. Isso quer dizer, não se trata de duas definições que vão qualificar e que vão atribuir a capacidade de construir a pessoas diferentes, necessariamente, certo? A controvérsia é acerca de onde é que entram exatamente as restrições. Se elas vão entrar, se elas vão limitar a situação na qual o sujeito é dotado da capacidade, ou se elas vão delimitar aquilo de que o sujeito é capaz. Qual é o problema da primeira leitura? A questão que ela levanta é a seguinte: como é que a gente distingue entre as condições que excluem e aquelas que não excluem a posse de uma capacidade? Por exemplo, a capacidade racional de construir é mantida quando não há tijolos disponíveis, ou quando fortes ventos impedem a construção de paredes, ou quando o construtor está bêbado, paralisado ou caduco. Você veja o que o Mackin está querendo dizer. Fala, olha, parece difícil você fazer uma lista exaustiva disso aqui tudo. Certo? Se você pegar todas essas listas, se você for pensar em tudo o que pode impedir, certo? Tudo que pode impedir o construtor de construir, você fala, bom, tudo isso vai ter que ser colocado na definição? Ele fala, vamos lá, tem uma resposta plausível. Os obstáculos externos ao agente são sempre consistentes com sua posse-continuidade da capacidade, enquanto pelo menos alguns obstáculos internos não são tão consistentes. Vocês lembram? Lá atrás, quando o Mackin estava discutindo a diferença entre os dois sentidos de Dinoton, o sentido que tinha o Dinoton como capaz e o sentido que tinha o Dinoton como possível, uma das coisas que ele argumentou a capacidade, ter uma capacidade, é uma propriedade do agente, certo? E, portanto, ela diz respeito a um juízo sobre o agente. E ele, segundo o argumento dele, o que ele acha? Ele fala, o que é pertinente para você determinar essa capacidade são questões internas ao agente, e não obstáculos externos. Mas aqui ele está indo mais à frente, ele está dizendo alguns, pelo menos alguns. Pelo menos alguns. E aí a solução que ele propõe é a seguinte: o construtor vai reter a capacidade quando não houver tijolos disponíveis, quando os fortes ventos estão soprando. Isso aqui, ele falou, até aqui tudo bem, né? Porque são objetos externos. Agora, quando ele está bêbado, paralisado ou envelhecido, aí ele perde. Né? Falou, embora não quando suas mãos estão no bolso ou seus olhos estão vendados. Então, aqui você tem uma questão. Né? Tem que diferenciar essas duas. Certo? Tem um grupo de capacidade, um grupo de fatos internos acerca do agente, propriedades do agente, podemos dizer assim na ontologia aristotélica. Estar bêbado, paralisado ou envelhecido. Esse grupo tira. Agora, se ele estiver só com a mão no bolso ou com os olhos vendados, esse grupo não tira. Tem uma questão aqui. Né? Como é que você vai separar um do outro?
Mas a primeira separação que ele faz, dentro do que ele está propondo como leitura, é razoável. Né? São as propriedades internas. Tem que ser uma propriedade interna ali. E ele complementa. O Aristóteles diz em Teta 3, 1047 a 1 a 2, que a capacidade de um ofício pode ser perdida por esquecimento ou por algum infortúnio através do tempo, o que sugere simpatia com essa resposta plausível. É verdade. Isso está dito lá atrás. O que não está lá muito claro é o que isso aqui está recobrindo. Né? O esquecimento é intuitivo, a gente sabe do que ele está falando. Agora, ou algum infortúnio, ou né, através do tempo, o que acontece? Isso não está claro. Desde lá atrás, isso não está claro. A outra leitura. A leitura do conteudística, por outro lado, alerta para uma questão muito mais aberta, que é certamente importante por si só. Para que as capacidades sejam úteis na explicação, deve ser possível atribuí-las aos objetos. A observação terá algum papel nessa atribuição. Eu descubro as capacidades naturais características de uma rã ou carvalho por meio da observação cuidadosa de rãs e carvalhos. Mas os dados brutos fornecidos pela observação são apenas que, em diferentes condições, ocorrem diferentes resultados. Quando há tanta luz do sol e chuva, aparecem as bolotas do carvalho. Quando há mais luz do sol e menos chuva, não aparecem bolotas. Quando há menos luz do sol e mais chuva, aparecem os crescimentos atrofiados. E ele segue, como é que você decide, com base nessas observações, qual é a capacidade que você vai atribuir? Quais condições devem ser incluídas no conteúdo da capacidade e quais devem ser vistas como condições de fundo, habilitadores ou preventivos? Duas respostas possíveis. Uma primeira leitura, a leitura idealista. Vai dizer, o conteúdo de uma capacidade é o que o portador faz em circunstâncias ideais. Nós descobrimos quais capacidades algo tem, vendo o que ele faz nas circunstâncias nas quais nada mais está operando. E aí tem, claro, uma versão contemporânea dessa abordagem que ele cita. Essa abordagem funciona bem para exemplo das ciências básicas, como a mecânica, uma vez que os corpos irão, por exemplo, exibir movimento nas circunstâncias nas quais nenhum outro fator está presente. É menos útil no caso das ciências superiores. Uma segunda abordagem, a leitura teleológica. Claro que isso aqui está muito mais em casa na filosofia de Aristóteles do que a outra, certo? Claro que está. Porque isso aqui, teleologia, é um termo que todo mundo concorda que tem lugar lá, certo? E mais do que isso, todo mundo concorda que a finalidade, certo? A finalidade de uma capacidade que é a sua ativação, para o Aristóteles, tem que fazer parte da definição dela. Quando ele fala lá, o algo lá em cima, você fala, bom, isso aí é o fim. Uma abordagem alternativa identifica o conteúdo de uma capacidade teleologicamente. Atribuímos ao carvalho a capacidade de produzir bolota, em vez de produzir nós de madeira, porque é a produção de bolota que faz bem ao carvalho e contribui para o florescimento da espécie. Então, olha, uma abordagem contemporânea faz bem ao carvalho, como é que é isso? Né? E, no entanto, isso aqui para Aristóteles passa fácil. Para ele é isso mesmo. Portanto, as condições em que um carvalho produz nós de madeira podem ser identificadas como condições interferentes. Então, por contraste, outras condições são escolhidas como condições que permitem que a capacidade seja exercida. Essa é uma abordagem promissora nas ciências biológicas e pode apelar para Aristóteles. Pode ser, quer dizer, o Aristóteles pode ser, inclusive, de base para isso. Mas é menos apropriado para as ciências inferiores e as ciências não biológicas superiores. É verdade, mas isso não deve nos importar. Certo? Isso aqui é o que é definitivo, é o que é decisivo. Isso aqui é o que é decisivo. E vejam, o Mach não bate martelo ainda. Certo? Ele fala, essas duas leituras são possíveis. Eu não vi ali no livro dele nenhum argumento matador em favor de nenhuma delas. Certo? O que eu diria para vocês é o seguinte, formulado tal como está, isso quer dizer, né? Ou é isso aqui, eu achei um pouco desmotivada essa leitura. Eu falei assim, bom, me parece que você tem que, pela formulação de Aristóteles, você está fazendo as duas coisas. Certo? Você tem uma qualificação temporal. Você tem uma qualificação temporal, claramente. E essa qualificação, me parece que é suficiente para você dizer, olha, de alguma forma a definição qualifica a leitura possessiva, por assim dizer, tem algum pé na realidade. De fato, a definição de uma capacidade vai determinar quais são os momentos em que um indivíduo a possui ou não possui. Isso vai estar lá de alguma forma. Certo? Agora, parece que o resto também, tanto ser capaz de algo como ser capaz de um certo modo, faz com que a leitura conteudística tenha, sem dúvida nenhuma, outro pé interpretativo forte.
O que não me pareceu claro na leitura do Mack é por que isso aqui aparece como uma alternativa exclusiva, certo? Ou você lê de uma maneira ou você lê de outra. Mas está claro que as duas leituras são possíveis. Quer dizer, se você quiser ler assim, se você quiser ler dessa forma e excluir isso aqui, certo? Quer dizer, se você quiser ler que é só de respeito ao conteúdo, você pode. Se você quiser ler que não, né? Se você quiser dizer que essa definição diz respeito só às condições em que a capacidade é possuída, você pode também. Essas duas leituras são possíveis. O que eu não acho é que esse trecho exclua uma leitura híbrida, certo? Uma leitura que olhe para essa definição e diga, olha, você pode ter as duas coisas aqui. É isso que me parece duvidoso. Todo mundo entendeu esse trecho? Alguém tem alguma pergunta? Daniel, só um comentário. Eu acho que talvez, onde está escrito instante aí na tradução, se fosse ocasião, fosse mais preciso, não? Porque se você pensasse... Porque, assim, os exemplos, me parece que misturam duas coisas. O exemplo do carvalho é um exemplo natural. O carvalho nasce para crescer e se reproduzir. Agora, o construtor não nasce para construir. Ele se torna construtor e o construtor é o que constrói. Me parece uma ordem distinta. Né? Quando ele dá o exemplo, ele pode construir em algum instante, em alguma ocasião. Ou seja, a partir do momento que ele é construtor, em alguma ocasião ele pode construir. Tudo bem, não quer dizer só num instante determinado de tempo, numa ocasião, numa estação do ano, que não seja inverno, por exemplo, que não vai ter chuva, não vai ter neve. E a outra coisa ele pode construir se ele tiver, não pode construir se ele tiver com os olhos vendados. Tudo bem, é circunstancial. Mas se ele for cego, aí ele já não teria a habilidade de construir, não. Aí seria, me parece que são duas coisas distintas. O carvalho nasce para crescer e se reproduzir. Contingencialmente, ele produz nós. Não era para acontecer, mas acontece. Outra coisa o construtor não era para ser cego. Aconteceu dele ser cego, mas aí ele perde a habilidade de construir. Ao passo que produzir nó para o carvalho não impede que ele continue sendo carvalho e produzindo bolota. Então, me parece que existem circunstâncias, em ocasiões, existem a perda ou não da capacidade. Aí sim, quando ele diz envelhecimento, etc., defeito, algum problema físico, aí é uma perda da capacidade. Mas quando ele coloca antes estar cego, no próximo a esse, no próximo slide, o exemplo que ele coloca no outro, né? Não, no outro com uma qualificação da... por exemplo, a ausência de ventos fortes é da ocasião. Agora, quando dotado de visão, mas se ele é o construtor, ele vai ser sempre dotado de visão. Mas veja bem aqui peraí, ó. Aqui, quando ele chega, veja bem aqui. Tem uma diferença que ele está tentando fazer, né? Claramente, que ele bota aqui o bêbado, paralisado ou envelhecido, mas se ele colocasse aqui cego, parece, né? Também aqui dentro, aqui em cima caberia. Certo? E o que eu quero dizer é o seguinte, parece que ele está fazendo uma diferença entre estar de olhos vendados e estar cego. Então, mas olha só, bêbado, paralisado, envelhecido. Bêbado ou paralisado são reversíveis. Exato. Envelhecido, não. Né? O que eu estou dizendo se ele estava dizendo em ocasião, com ventos fortes é uma ocasião. Bêbado é outra ocasião. Paralisado pode ser uma ocasião ou não. Agora, envelhecido, a partir do momento que o construtor envelheceu, ele perdeu a capacidade de construir, ele não é um construtor mais. Essa aqui que me parece que não está claro. Sim. Porque é o caso, por exemplo, o carvalho, ele vai produzir bolotas, vai produzir nós. Agora, o carvalho seco, ele acabou, ele não vai produzir nem bolota nem nós mais, ele deixa de ser
um ser vivo, né? Ele secou, acabou. Aí você não vai dizer mais a capacidade do carvalho, ela se extinguiu. Né? Mas eu não Sim. sei, eu entendo o fato de pode ser uma questão. Mas, por exemplo, se você diz o construtor é Peraí, Eric, capaz de só um instante, Eric, peraí. Eu acho que a distinção que você está tentando fazer é simples, é o seguinte. A gente tinha visto lá atrás que para Aristóteles tem uma coisa que é perder a capacidade. Mas a gente tinha visto lá atrás para Aristóteles também tem uma coisa que é estar incapacitado de ativar a sua capacidade. E que são isso. duas coisas diferentes, certo? Sim. Se eu estou entendendo o seu comentário acerca do Mark, o que você acha que o Mark está perdendo de vista é isso. Né? Que é uma coisa é você perder a capacidade de ativação, Isso. certo? Que é o que estaria acontecendo, por exemplo, com isso aqui. Pois é, exatamente. E o que eu acho que ele está dizendo aí é que quando ele coloca circunstâncias, tudo bem. Quando Aristóteles diz, você pode ter, as circunstâncias podem ser parte do conteúdo ou não. Mas, ao perder de vista disso, ele coloca coisas que não são. Porque, por exemplo, construir sobre ventos fortes. Tudo bem, isso pode ser parte da capacidade ou não. Essa é a discussão que está aberta. Mas ser cego ou não é do que você falou, perdeu a capacidade ou não. Né? São coisas distintas, me parece. Sim. O que se discutiria o Aristóteles está dizendo que construtor é aquele que pode construir uma casa quando não está ventando, ou Aristóteles está dizendo construtor é aquele que pode construir uma casa e pode construir uma casa quando não está ventando. Tem, tudo bem, essa é uma ordem. Mas daí colocar o construtor é aquele que pode construir uma casa se não estiver velho, aí eu acho que já é misturar com perder a capacidade. Né? Não me parece que é isso que esse trecho em particular está falando. Sim. O que você está querendo dizer, se eu bem entendi, por mais que você possa ter uma interpretação possessiva desse texto, o que a interpretação possessiva excluiria não é o que estaria do outro lado não é a perda da capacidade, mas é a incapacidade de ativação. Isso, isso. Que Eu não acho que me, isso faz sentido. a incapacidade não me parece que está em jogo aí. O que parece que está em jogo são as circunstâncias que permitem que a capacidade seja ativada. A gente até discutiu numa aula anterior, por exemplo, um professor de matemática que acorda numa ilha deserta e não tem aluno. Ele continua sendo professor de matemática, só que na ilha deserta em que ele acordou, ele não tem para quem ensinar. Então, ele não está exercendo a capacidade, mas ele não perdeu a capacidade. Circunstancialmente, ele está sem. Né? Exato. Não, eu tendo a concordar com você, sim. Eu tendo a concordar com você que é isso que a interpretação possessiva deveria marcar, né? E que ele perdeu de vista isso aqui. Ele, de fato, perdeu isso de vista aqui. Uhum. Mais alguém? Algum comentário? Então, vejam bem como segue agora. A gente vai entrar no miolo do capítulo agora. Então, vocês vejam, ele saiu daqui, né? Dado que aquilo que é capaz de algo em algum instante, de um certo modo, e todos os demais itens que necessariamente serão adicionados na definição, e ele veio direto para cá. E dado que algumas coisas são capazes de mover pela razão, e suas capacidades são acompanhadas de razão, ao passo que outras são irracionais, e suas capacidades são irracionais, e dado que é necessário que aquelas se deem em algo animado, e essas se deem em ambos, para. E aí, ele termina. É necessário que, com relação a estas últimas, quando o agente e o padecente se aproximam, conforme ao modo pelo qual tem a capacidade, um produza e o outro padeça. Então, veja, a tese diz respeito a essa última aqui. Que são as capacidades irracionais. Certo? As que se dão tanto nas coisas que são animadas quanto nas que são inanimadas. Ele diz, nesse caso, e nesse caso somente, quando o agente e o padecente se aproximam, conforme o modo pelo qual tem a capacidade, é necessário que um produza e o outro padeça.
Essa é a tese. Ela desperta duas perguntas. Primeiro, o que é coberto pelo antecedente, que diz quando o agente e o padecente se aproximam conforme ao modo pelo qual tem a capacidade? Essa é a primeira coisa. E a segunda pergunta é, a tese A é uma tese determinista? Vocês vejam, aqui o problema do determinismo vai entrar com força no Metafísica Técnica. Né? Aquele que ele já aparecia ali ao redor, né? Ele já estava assombrando o negócio, mas aqui ele vem de uma vez por todas. E ele vai se colocar com relação às primeiras capacidades, quer dizer, as capacidades irracionais, mas ele também vai se colocar com relação às capacidades racionais. Né? E talvez, eu acho, a polêmica seja ainda mais acirrada no caso das capacidades racionais do que das capacidades irracionais. Dois esclarecimentos. Pessoal, diga, Viviane? Isso, sou eu mesma. Queria tirar uma dúvida. Parece que o Aristóteles está, na verdade, identificando uma espécie de lei física, uma lei que rege a natureza, e o fato de ele fazer isso não significaria que ele está adotando uma tese determinista. Uma coisa é você prescrever leis, a outra coisa é você dizer que elas definem o rumo, o destino das nossas ações, entende? Eu não entendi por que aí existe a ameaça de uma tese determinista. Então, o que a tese determinista diz? A tese determinista, tal como eu a compreendo, diz o seguinte: tudo que acontece é necessitado por causas suficientes que antecedem. É essa a tese que você está discutindo? Sim. Pois então, o que a gente estava vendo? Ele falou, no Metafísica Teta 3, o Aristóteles falou, não, o que acontece é o seguinte, né? Por que os megáricos estão errados? Porque as capacidades não são condições suficientes do movimento, elas são condições necessárias. Né? Então, ali ele fez uma barreira contra os megáricos. Só que aqui o que está aparecendo? Estão aparecendo as condições de ativação das capacidades. Até agora, ele não está tratando das nossas ações. Você veja bem. E isso é o que vai aparecer, essa discussão vai entrar depois. Quando a gente for para as capacidades racionais, né, aí a discussão sobre as nossas ações vai começar a entrar. Por enquanto, não é isso que está necessariamente em jogo. Né? Mas o que ele está dizendo aqui, né, você veja bem, fala, se eles estiverem próximos, certo? Conforme o mal pelo qual tem a capacidade, não está claro, necessariamente o movimento vai se produzir. Né? E qual é a leitura intuitiva disso aqui? A leitura intuitiva é isso aqui, olha, existem condições necessárias para a produção do movimento, que são as capacidades, e existem condições suficientes, que são as capacidades acrescidas das suas condições de ativação. Uma vez que isso ocorra, o movimento acontece. Né? Então, o que seria? Isso aqui parece ser uma tese determinista acerca da produção do movimento por parte das capacidades irracionais. Né? Por quê? Porque todo movimento é fruto da ativação de uma capacidade. E ele está dizendo que, no caso das capacidades irracionais, certo? O movimento necessariamente se produz quando as condições são reunidas. E veja, se não tem as condições suficientes de ativação, o movimento não se produz. E quando tem as condições suficientes de motivação, ele se produz necessariamente. Ou seja, parece que ele está defendendo, certo? De início, uma tese determinista acerca do funcionamento desse tipo de capacidade. Ou não te parece? Não, parece sim. Nesse caso. Aqui parece. Uhum. Né? A questão é assim, vai ter gente que vai tentar dizer, não, mas isso não é o caso das... Né? Isso não é o caso. Claro que vai ter outro lado. Vamos ver se a gente consegue entender, né, como é que a gente chega lá. Alguém mais quer perguntar alguma coisa antes da gente seguir? Ó, 2 esclarecimentos. Primeiro é isso aqui, né, o se aproxima. Né? Se destina a cobrir uma gama de relações físicas, como mais tarde no capítulo 1048 a 12 a 13. Essas observações você vai encontrar aqui no Machin, mas eu reformulei elas um pouquinho. E o conforme o modo pelo qual tem a capacidade indica que as relações específicas que são apropriadas podem muito bem ser diferentes para diferentes pares agente-paciente. Por exemplo, o corante precisa estar em contato físico com o tecido, enquanto que o fogo derreterá a cera desde que esteja suficientemente perto. Isso parece claro. Uma coisa que é interessante notar é o seguinte. O aproximar-se e o distanciar-se são tipos de movimento, segundo Aristóteles. E um tipo de movimento específico, que é a locomoção.
Para que as coisas se aproximem de outras, ou se distanciem de outras, elas têm que se locomover. E existe uma tese famosa do Aristóteles, que é a tese da prioridade da locomoção. Quer dizer, olha, a locomoção é o primeiro dos movimentos. Ele é um movimento que existe antes de todos os outros, e todo e qualquer movimento que aconteça depende de um movimento de locomoção para acontecer. Justamente porque a ideia do Aristóteles é, se o movimento não está acontecendo, é porque alguma coisa, certo? Que figura entre os fatores necessários e suficientes para que ele aconteça, não está acontecendo. Alguma coisa não pode estar, não aconteceu. E a locomoção fica sempre aparecendo como aquela coisa que tem que acontecer. Aquele tipo de movimento que tem que acontecer, certo? Para que o que antes não tinha as suas condições de ativação dadas, em determinado momento passe. Né? Uma coisa que tem que sempre acontecer previamente, certo? Tem que sempre ter tido um ato de movimento de locomoção prévio para que a coisa, para que o movimento se dê. Por quê? Porque esse aproximar-se aí está sempre nas condições de ativação das capacidades. Tanto, e você a gente vai ver, elas estão tanto nas capacidades irracionais quanto nas racionais, certo? Então tem uma prioridade que é lógica, quase, ontológica da locomoção. Né? Ela está pressuposta em toda e qualquer forma de movimento. Isso está claro para vocês? Agora vamos lá, vamos aos antecedentes. Né? O que ele vai dizer? Ó, considere a capacidade de um anel elétrico de queimar o papel. A gente distingue 5 tipos de fatores. O anel tem que estar ligado, o papel tem que estar seco, o papel tem que estar tocando o anel, nenhum vento forte tem que estar soprando e tem que existir oxigênio na atmosfera. Então, ó, tem uma característica intrínseca do agente, uma característica intrínseca do agente, uma característica intrínseca do paciente, uma relação entre o agente e o paciente, certo? E aí você tem o obstáculo externo e o pré-requisito externo, certo? Quer dizer, um fator externo que tem que estar presente, um fator externo que tem que estar ausente. Qual é a pergunta que o Mackin está fazendo? Se você pegar de 1 a 5, o que está incluído, certo? Aqui. O que está incluído aqui? Certo? Quando você diz A obtém, certo? Aí, já ouvi, tá? Não é pra... Quando você diz isso aqui obtém, certo? O agente e o paciente se aproximam, o que aconteceu? O que foi cumprido aqui? Certo? Desse 1 até o 5. Ele vai dizer, ó, o A vai cobrir 1 a 3. Propriedades intrínsecas do agente, em virtude do qual ele é ativo propriamente um agente. Propriedades intrínsecas do paciente, em virtude das quais ele é afetado propriamente passivo, em virtude das quais. E uma relação. Na relação, vocês vejam, é que está a proximidade requerida, certo? Supondo sempre que a proximidade é uma relação, exatamente, é um relativo entre dois. Ele vai dizer, ó, isso aqui é o que diz que o anel é um agente. Isso aqui é o que diz que o papel é um paciente. Isso aqui é o que diz que eles estão na relação que eles têm que estar. As propriedades intrínsecas do agente do paciente e a relação do agente com o paciente são mencionadas separadamente nas declarações de A e aí ele dá a lista. Certo? Veja o argumento. Ele falou, ó, o Aristóteles tem 3 premissas. O que é capaz de algo, o que é capaz de algo em algum tempo, de alguma forma, etc. As capacidades unidirecionais de fazer φ são tais que qualquer exercício da capacidade em condições normais são, pelo menos interária, uma instância de φ. Isso quer dizer, se o fogo tem a capacidade de esquentar, certo? Sempre que ele exerce essa capacidade em condições normais, ele vai esquentar. Falou, isso aqui, a tese vai ser estabelecida se você puder demonstrar das capacidades que satisfazem isso aqui, ou seja, as capacidades unidirecionais, que necessariamente, se o agente e o paciente estão na condição certa e relacionados da maneira, então a ação resulta. E isso parece ser o caso. Aí é que está, das capacidades irracionais. Isso parece ser o caso. E aí você vê, ó,
E isso aqui? Quer dizer, isso é o que pode impedir. Certo? Mas é por isso que na definição ele coloca isso aqui. Né? E a ideia é de que as condições normais têm que estar presentes. Qual é a ideia que o Marquis está tentando colocar aqui dentro? E que a gente vê aparecer no Aristóteles em alguns lugares, né? É a ideia dos fatores preventivos, dos fatores impeditivos. Né? Que no texto do Aristóteles ela aparece em diversos momentos, em diversos pontos, mas ele nem sempre está com ela tão na cabeça assim quando ela formula. Né? Mas, ó, isso tem que ser colocado. Isso tem que fazer parte da explicação, certo? Você tem que admitir que, em alguns momentos, essas condições são derrotáveis. E toda a questão isso aqui, né? Como é que qual é o papel que a gente dá para isso na explicação e na definição? Vocês vejam, lá antes, né, a questão entre a controvérsia entre a interpretação conteudística e a interpretação possessivista, ou possessiva, é justamente, vamos lá, isso aqui vai entrar na definição? Certo? Porque, claro, se isso aqui entra na definição, já está contemplado lá dentro, é mais do que razoável que você diga, ó, isso aqui é feito só para 1, 2 e 3. Certo? Deixando mais claro, a suposição é, se você insere na definição da capacidade isso aqui, então você vai dizer, o anel elétrico de queimar o anel elétrico é capaz de queimar papel se nenhum vento forte está soprando e existe oxigênio na atmosfera, se isso já está incluído lá dentro, certo? Aí você diz, como Aristóteles, né? É necessário o quê? Que quando o anel elétrico e o papel se aproximam, um produz e o outro padece. Aí você fala, o que se aproximam cobram? Esses 3 aqui. Certo? Quer dizer, o anel tem que estar ligado para que ele seja um anel elétrico, né, que faz o que ele faz. O papel tem que estar seco. E o papel tem que estar tocando o anel. Se isso aqui obtiver, certo? E o anel tiver a capacidade de queimar quando nenhum vento forte está soprando e existe oxigênio na atmosfera, e nenhum forte está soprando e existe oxigênio na atmosfera, ele vai queimar. Certo? As 5 condições estão, de alguma forma, contempladas. Certo? As 3 estão contempladas pelo antecedente e as últimas 2 estão contempladas pela própria definição do que é a capacidade de queimar do anel elétrico. Todo mundo entendeu essa parte? Agora vejamos você. De acordo com o P2, lembrem aqui, ó, as capacidades adicionais de fazer definição tática de qualquer exercício da capacidade de condições normais são instâncias de fim. Há uma única descrição comum a ser fornecida para qualquer resultado que seja o exercício de uma única capacidade em condições normais. E, de acordo com o P1, o que é capaz de algo em algum tempo, de alguma forma, etc. Será necessário qualificar o conteúdo de uma capacidade para se chegar a essa descrição. Tudo isso parece bastante razoável. Mas, se houver qualquer qualificação do conteúdo de uma capacidade como o P1 requer, então devemos ser capazes de entender a existência de obstáculos externos ao exercício de uma capacidade. Se não pudéssemos entender que um fator está impedindo o exercício de uma capacidade, não poderíamos identificar os fatores impeditores e, portanto, não poderíamos satisfazer P1. Lida como conteudístico, certo? Como uma limitação do conteúdo. Considerando quais devem ser incluídos no conteúdo da capacidade. Ou seja, você tem que separar uma coisa da outra. Tem uma coisa que é a definição do que a capacidade é capaz de fazer, e tem outra que são os fatores externos, impeditivos, que é aquele problema que ele colocou lá em cima. E é tentador sustentar que, se A fosse falso, vocês vejam aqui, se A fosse falso, o que ela está dizendo? Né? Tem que poder ser demonstradas das capacidades P2, necessariamente, se o agente e o paciente estão na condição certa, relacionados de certa maneira, então a ação resulta. O que ele está dizendo? Ele falou, ó, se A fosse falso, então não faria sentido haver obstáculos externos ao exercício de uma capacidade, portanto, seria impossível chegar ao conteúdo devidamente especificado de uma capacidade conforme exigido por P1 e P2.
Assim, contrapondo dados requisitos de P1 e P2 relativos às capacidades, segue-se que A é verdadeiro. Veja como o argumento dele é trocado. Basicamente, o que ele está dizendo é o seguinte: se você não estabelece quais são as condições necessárias e suficientes, você não vai conseguir descobrir quais são os fatores impeditivos. Vai ficar um gap na sua explicação. Por quê? Um fator F é um obstáculo externo ao exercício de uma capacidade para φ se a presença de F em uma situação impede algo como com capacidade para φ de exercer essa capacidade. O vento forte é um obstáculo externo para que o anel elétrico acenda um pedaço de papel na medida em que o vento impede que o papel pegue o fogo. O pensamento do tentador, então, é que F poderia ser identificado como um obstáculo externo exercendo uma capacidade para φ apenas se, e aí vem o pulo do gato, a capacidade teria sido exercida nessa situação se F não estivesse presente. Se a presença de F é a razão para a capacidade não ter sido exercida. Daniel, mas ele está dizendo isso em relação a qualquer capacidade? Porque, por exemplo, o fogo e o papel, tudo bem. Mas, por exemplo, a flauta lá, o indivíduo tem a capacidade de tocar a flauta. Quer dizer que se ele pegar a flauta, ele tem que tocar? Então, veja bem, a gente está nas condições de ativação das capacidades irracionais ainda. Depois a gente vai chegar na outra. Tá. Certo? Depois a gente vai chegar. Mas veja, basicamente o que ele está dizendo é, se você está falando de... Aqui a tese dele é, se você está falando de fatores impeditivos, né, e a noção de fator impeditivo só é intuitiva porque você está supondo um contrafactual. Você está supondo, se ele não estivesse lá, a capacidade seria exercida. Portanto, você está supondo que existem condições necessárias e suficientes para a ativação. Uhum. Certo? Esse é o argumento dele, em favor da tese aristotélica. Certo? É isso que Aristóteles está pressupondo. É isso que Aristóteles está pressupondo. E ele encerra. Portanto, dirá o argumento, se A for falso, é impossível identificar entraves externos ao exercício de uma capacidade. Pois se A for falso, não há condição tal que o papel teria acendido se essa condição não estivesse presente, portanto, nada que impeça a ignição do papel. Mas se os obstáculos externos não podem ser identificados, então é possível chegar às qualificações exigidas por P1 e P2. Assim, dados P1 e P2, devemos concluir que A é verdadeira. Basicamente, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que essas teses... Deixa eu achá-las aqui. Essas teses aqui, elas são todas solidárias. Você entende? Elas são todas solidárias. A própria ideia de que existem fatores impeditivos, né, supõe que você tenha as condições necessárias e suficientes. E você precisa dessas condições, e você precisa dos fatores impeditivos para você mostrar que as condições necessárias e suficientes existem. Agora, vejam bem, isso para as capacidades unidirecionais. Certo? E as capacidades bidirecionais? Alguém tem alguma dúvida sobre as unidirecionais? Vocês querem fazer alguma pergunta antes da gente passar para o mais difícil? Daniel, eu queria fazer uma pergunta rapidinho. Diga lá, Gustavo. No caso, você está se referindo especificamente a propriedades externas, né? E, assim, no meu artigo, né, eu estava abordando justamente o caso das capacidades de resistência, né, em que a condição ela é uma propriedade intrínseca do paciente. Teria algum modo de encaixar esse caso da condição intrínseca ao paciente? Por exemplo, o ar ele funciona como isolante térmico, a princípio, mas em uma condição em que haja uma diferença de potencial muito grande, né, pode ser gerada uma corrente com uma tensão alta, fazendo com que o ar conduza a eletricidade, né? Mas isso devido a uma propriedade intrínseca do próprio ar. Então, teria como encaixar esse esquema de propriedade intrínseca também nesse modelo, com as propriedades extrínsecas também? Eu estou achando difícil a pergunta. Espera aí, deixa eu ver se eu estou entendendo o que você está querendo dizer. Você está voltando para cá. E você tá me dizendo isso. O quê? Que as propriedades extrínsecas, que são as propriedades que impedem, é isso aqui? É isso que você está falando? Também a 5, né, que também é uma propriedade extrínseca, né? Não existir oxigênio, também se enquadraria nesse caso, eu acho. Isso. Mas você está dizendo que as propriedades de resistência são propriedades intrínsecas às coisas que impedem determinados movimentos. Exato. Eu estava pensando justamente nos casos das capacidades unidirecionais, né? Como, por exemplo, a condução de eletricidade, a resistência mecânica, né, e assim por diante. Ou a própria passagem do quente para o frio, por exemplo do Soares, né? Mas você teria que reformular essas 5. Deixa eu ver se eu consigo. Você teria que dizer o seguinte, a capacidade de resistência do ar à condição de eletricidade
certo? Então, que é o quê? É uma característica intrínseca do ar. Ela se manifesta quando? Ela está resistindo ao quê? A carga elétrica. Né? Ela se manifesta quando a eletricidade está abaixo de um certo nível. Exatamente, bem nesse modelo de condições suficientes, né? Exatamente. Ou no caso da resistência mecânica, sei lá, uma força de 60 kg-força aplicada em uma área tal, por exemplo. Exatamente. É uma condição suficiente nesse caso. Exatamente. E ela se manifesta quando? Seria, eu acho que sim, porque você colocaria aqui, né? A capacidade que você tá utilizando no seu exemplo, né? Ela entraria logo no 1, né? Essa é uma capacidade intrínseca, que no caso é do paciente, né? Mas trata-se de uma capacidade passiva de resistência, a resistência a transmitir eletricidade. Aqui você teria a capacidade intrínseca do agente, né? Que seria o outro lado da explicação do movimento, que estaria dizendo o quê? Está dizendo, bom, quando uma carga elétrica, qualquer carga elétrica é dada e entra em contato com o ar, ela é capaz de resistir desde que, e aí, bom, e aqui é a relação intrínseca, né? O estar em contato, é claro, o ar tem que estar em contato com a eletricidade para ele resistir a qualquer coisa. E aí você fala, o que tem que acontecer? O obstáculo externo é difícil até de pensar nesse caso, né? O que seria a ausência de um obstáculo externo? Acho que nesse caso a gente poderia atrelar, por exemplo, a propriedade da tensão elétrica ou da própria força mecânica, né? Pois é, mas aí seria uma propriedade interna do agente aqui, né? Acho que nesse caso é um pouco difícil até mesmo falar em condições externas, né? No caso exato, é da difícil. de resistência. Mas, olha, em princípio, Gustavo, eu acho que daria. A Viane fala, começar a chover, pode ser, né? Mas aí não sei como é que isso se encaixaria aqui muito bem, não, mas pode ser. Ou, de repente, você pode imaginar que tem, sei lá, tem uma carga elétrica aqui, aí tem um ar aqui, que você fala, não, o ar existe, mas, de repente, se você colocar um negócio aqui, né, que estaria, por exemplo, que você deixar o ar entre a carga elétrica e uma coisa que é polo, que atrai, né, que transmite, aí o ar não segura, por assim dizer, né, e a eletricidade passa por ele. Né? Eu acho que você poderia dizer isso. E aí seria um objeto externo. Né? Outro problema que eu vi foi aí, porque, por exemplo, a 5 é indiscutível. Existe oxigênio na atmosfera. Mas é porque o oxigênio é parte do processo químico de se criar o fogo. Agora, o vento não é. Inclusive, o vento pode ser favorável. Exatamente. Muitas vezes você tem um incêndio porque uma centelha estava no vento forte. Exato. Né? É do tamanho... Entra num relativismo aí perigoso. É claro, isso aqui tem que ser qualificado em termos de força e a malha, dependendo do seu anel, dependendo do tamanho do seu anel elétrico e do tamanho do papel. Né? Se você pegar o anel elétrico, com certeza. Com certeza. Mas olha só, o 5 também não tem esse risco, porque entra no que o Gustavo falou, né? O 5, a existência de oxigênio é uma propriedade interna do fogo que vai ser gerado, né? É uma propriedade interna do fogo. É necessário para o fogo. Você não tem fogo sem oxigênio. Não, pois mas isso não quer dizer que seja uma propriedade interna do fogo. O fato de que seja necessário. Não é uma propriedade interna do fogo. Eu pensei no processo químico de gerar o fogo. Não, é claro, se você mas eu até entendo você que dependendo se você pensa, eu não sei, de repente a física vai dizer que tem que ter oxigênio no fogo, mas não é a física aristotélica obviamente não acha isso. Né? Tá. A física aristotélica obviamente não acha isso, mas claro que é um requisito externo, né? Mas de todo modo, isso aqui é muito esquemático, né? Não dá para levar isso muito ao pé da letra, não. E é claro que vai ser difícil mesmo. Tudo isso que vocês estão dizendo é verdade. Não vai ser. Mas para responder essa pergunta, Gustavo, eu acho que tem que ser, né? Isso quer dizer, se as propriedades de resistência existem, se elas de fato existem, esse esquema tem que se aplicar a elas também. Né? Quer dizer, ainda tem esse outro lado, né? Se vocês lembrarem lá do Teta 2, tem a tese de que essa divisão entre as propriedades racionais e as propriedades irracionais, ela diz respeito a uma subdivisão das propriedades ativas, certo? Se isso é o caso, e a gente só está falando aqui de condições de ativação das propriedades ativas, o que seria estranho, né? Mas, enfim, porque as propriedades passivas vão entrar ali, né? Você tem que ter. Há uma coisa, você pode até, de repente, sei lá, uma teoria muito, mas acho que seria uma teoria muito heterodoxa, né? Não, as propriedades
de resistência não entram aqui. Porque elas têm que entrar em algum lugar, né? Talvez faça sentido você dizer que, enfim, as propriedades de resistência... Não, você não pode dizer que elas, na verdade, elas não podem fazer parte da explicação da ativação das propriedades ativas, porque as propriedades ativas não precisam de propriedade de resistência para se ativar. Então, efetivamente, sim, Gustavo, elas vão ter que entrar aqui de alguma forma. Se elas existem, elas vão ter que ser adaptadas. A explicação vai ter que incluir. Eu cheguei a defender, Daniel, que, na verdade, propriedades de resistência, né, capacidade de resistência seriam, na verdade, uma propriedade intrínseca no paciente, que funciona como um princípio ativo, né, contra uma ação do agente, né, dentro desse modelo. Cheguei a defender isso. Mas o que me parece estranho, por exemplo, é um caso em que, por exemplo, você inverniza a madeira, por exemplo, daí ela perde a propriedade de ser inflamável. Né? Mas, não, desculpa, o que eu estava querendo dizer é assim, quando você inverniza a madeira, ou quando você, por exemplo, coloca carbono no ferro para ele virar aço, você está meio que... Não é que seja impossível que o aço se deforme ou que a madeira pegue fogo. Só vai precisar de uma maior quantidade de, sei lá, no caso, combustão, né, enfim, para que ela se incinere, ou uma força mecânica maior para que a barra se deforme. Mas não é que é impossível, né, no sentido lógico mesmo, que é impossível. Ela só não é não suscetível de se deformar ou, por exemplo, de ser inflamável. Sim. Sim. Mais alguém? Alguma pergunta, algum comentário sobre essa parte? Não? As capacidades bidirecionais. Não, é aqui. Ativação das capacidades bidirecionais. No entanto, com relação às primeiras, isso não é necessário. Então, vamos retomar lá de cima para vocês verem os passos que ele está dando. Olha só. Dado que algumas coisas são capazes de mover pela razão, suas capacidades são acompanhadas de razão, ao passo que outras são irracionais, suas capacidades são irracionais, e dado que é necessário que aquelas se deem em algo animado e essas se deem em ambos, ele diz: é necessário que, com relação a estas últimas, as irracionais, quando o agente e o padecente se aproximam, conforme o modo pelo qual tem a capacidade, um produza e o outro padeça. Certo? No entanto, com relação àquelas primeiras, as racionais, isso não é necessário. Por que não? Porque elas produzem os contrários. Ao passo que cada uma das outras produz uma coisa só. De modo que haveriam de produzir ao mesmo tempo os contrários. No entanto, isso é impossível. Para bem para ver o que a gente está dizendo. O fogo, quando se aproxima do que pode esquentar, ele esquenta. Necessariamente. Mas a medicina, quando se aproxima do doente, ela não faz nada necessariamente. Você fala, mas por que não? Você fala, porque ela pode produzir dois resultados. Ela pode curar ou ela pode matar. Certo? E se você disser que quando ela se aproxima, ela produz o resultado dela imediatamente, o que você está dizendo? Você está dizendo que ela produz resultados contrários. Essa é, né, o comentário clássico disso aí. Dá para ir para os antigos, mas eu fiquei no São Tomás, como de costume. Né? Falar, uma mesma potência racional é capaz de produzir efeitos contrários. Portanto, se ao ser aproximado de algo passível de ação fosse necessário que produzisse o efeito que é capaz de produzir, segue-se que produzir efeitos contrários ao mesmo tempo. Mas isso é impossível. O princípio de não contradição, certo? Por exemplo, seguia-se que o médico induziria saúde e doença. Tá. Então você veja como é que o Aristóteles coloca o problema. Não dá para dizer que basta aproximar. Tem que acrescentar algo mais à explicação. Certo? Ele fala, então, o que acontece é o seguinte: é necessário que algum outro item seja o decisivo. E aí começa a aparecer o vocabulário. Por algum outro item tem que decidir. Decidir o quê? Decidir qual dos contrários, certo? Será produzido. E digo que tal item é o desejo ou a escolha. Ou a escolha. Aí tem esse REC. O que isso quer dizer? O que é? Pode ser o desejo ou pode ser a escolha. Ou está dizendo o desejo, ou seja, a escolha. Certo? O desejo, isto é, a escolha. Porque a proérese pode ser tido como tipo de desejo. Ele é definido na ética Nicomaquia como tipo de desejo. Fala, pois o agente há de fazer qualquer um dos dois contrários e aí ele volta para o vocabulário do desejo. Que deseje decisivamente. Quando lhe estiver disponível, no modo pelo qual é capaz e quando se aproximar do padecente. Essa é a explicação da história.
Então, veja, o que ele está fazendo é, ele adicionou, certo? Mais um fator nas capacidades de ativação, nas condições de ativação das capacidades bidirecionais. Foi isso que ele fez. Foi isso que ele fez. O que diz o São Tomás? Ele conclui das discussões acima que, uma vez que uma potência racional tem uma relação comum com dois efeitos contrários, e uma vez que um efeito definido procede de uma causa comum apenas se houver algum princípio adequado que determine se a causa comum produz um efeito, em vez do que a outra, segue-se que é necessário postular, além da potência racional comum aos dois efeitos contrários, algo que a particularize para um deles, para que possa prosseguir a ação. E esse algo é o apetite ou a escolha, ou seja, a escolha de um dos dois. Ou a escolha que envolve a razão. Então, você vê que aqui, só o apetite ou a escolha, mas falando, ou a escolha, é a escolha. Ou a escolha que envolve a razão. Pois é o que o homem pretende que ele faz, embora isso ocorra apenas se ele estiver naquele estado em que é capaz de agir e o paciente estiver presente. Portanto, assim como uma potência racional que é capaz de agir deve agir quando seu objeto passivo se aproxima dela, da mesma forma, toda potência racional deve agir quando deseja o objeto de que tem a potência e da maneira como a tem. E tem o poder de agir quando o paciente está presente, disposto de modo que possa receber a ação. Caso contrário, não poderia agir. Então, a primeira coisa que eu quero marcar é o vocabulário do homem aqui. Né? A gente já tinha visto. Tem toda uma questão acerca de quem são, né? Quem é que tem capacidades racionais, são os animais em geral, se não são. Né? E é claro que o São Tomás fala, não. O homem é o paradigma fundamental. Não quero voltar aqui naquela discussão toda, quero só marcar isso. Certo? Mas você veja como, né, o São Tomás ainda é um pouco mais circunspecto. Tem o desejo, etc. Agora, o Soares já mete o pé na porta. Né? Dessa passagem, Aristóteles se infere claramente a definição de uma potência livre, que tratamos longamente no lugar citado. Isso é, aquilo que, dado todas as coisas requeridas para agir, pode agir ou não. Pode agir ou não. Mas faltava ainda perguntar, o que determina essa potência para a própria escolha? Porém, sobre isso o filósofo nada perguntou, pois acreditava que nada mais havia para ser perguntado, já que essa potência, por sua própria força natural, como um primeiro ato, estou falando de escolhas naturais e morais, e falando estritamente, e por querer a si mesmo ou por escolher, como por um segundo ato, por si mesmo determina querer escolher. Pois, ao desejar, ele escolhe, e ao escolher, deseja. No entanto, não por si só, ou sem a concordância ou auxílio de uma causa superior exigida, pois isso é sempre pressuposto. A ideia aqui é, a ideia fundamental é essa aqui. É o quê? A ausência de determinação prévia. Certo? A ausência de determinação prévia. A ideia aqui do Soares, e que depois vai ser recuperada por vários dos comentadores, é o quê? Falar, ó, nesse caso aqui, certo? Nesse caso aqui, mas ó, não é necessário. Certo? Quando se aproxima, não é necessário que haja. E aí, quando você olha aqui, quando ele fala, ó, é necessário que algum outro seja o decisivo. Certo? É necessário que o outro seja. Então, aqui aparece o Ananke. Precisa ter uma outra coisa, beleza. Mas depois, ó, olha como o Ananke desapareceu. O vocabulário da necessidade sumiu. Então, está dizendo, é necessário postular mais alguma coisa para explicar, senão você não explica. Mas ele não diz que, uma vez que essa coisa esteja presente, o resultado é necessário. Aqui isso não está dito. Então, quando o Soares vai falar, tá vendo? O que acontece é o seguinte, existe uma potência, existe uma capacidade, certo? Que opera por necessidade. E existe uma outra capacidade que não opera por necessidade. Certo? Qual é a capacidade que não opera por necessidade? É a capacidade racional. Certo? São as potências racionais. Agora, é claro que isso não vai ser, certo? Simples assim, porque tem mais coisas sobre a ativação das capacidades bidirecionais. Certo? Aristóteles. Por conseguinte, com relação a tudo que é capaz pela razão, quando ele deseja aquilo de que tem a capacidade e do modo que a tem, é necessário que o faça. Aí aparece. Não aparece?
aparece. Então, você veja, não tinha o vocabulário lá em cima. Aqui tem. Ele tem a capacidade, na medida em que o parecente está presente, se dispõe de tal maneira. Caso contrário, não será capaz de, ou não será possível fazê-lo. Aqui tem uma questão. Certo? Mas vocês vejam, como o vocabulário da necessidade reaparece aqui, a discussão está posta de novo. Certo? E a discussão que está posta de novo é o seguinte. Você tem efetivamente uma potência que é livre, efetivamente livre, certo? As capacidades racionais são capacidades cujo resultado não é necessitado pelas condições prévias, ou não. Ou não. Certo? A ativação das duas capacidades é necessitada pelas condições que são previamente dadas. A única diferença é que, no caso das capacidades bidirecionais, tem uma condição a mais do que nas capacidades unidirecionais, a saber, o desejo do agente. Antes da gente passar para essa discussão, vamos falar um pouquinho sobre esse final aqui. Né? Só. A que tipo de modalidade se refere essa afirmação? Quer dizer, caso contrário, não será capaz de ou não será possível fazer. Quer dizer, ele tem a capacidade, na medida em que o parecente está presente, e se dispõe de tal maneira. Caso contrário, não é capaz de fazer, não será possível fazer. E, cara, o que isso aqui quer dizer? Né? Ó, se ela se refere a uma modalidade não padrão, quer dizer, a uma incapacidade, então ela implicaria que alguém que é construtor, isso é, possui a capacidade de construção, apenas quando existem tijolos e madeiras que estejam adequadamente cozidos e temperados. Estaria em desacordo com os comentários de Aristóteles sobre o ganho em pedra de capacidade em Teta 3, produziria uma tensão com Teta 1 sobre a não identidade das capacidades ativas e passivas, que se apoiavam na ideia de que as capacidades ativas e passivas devido ao fato sobre o agente, etc. Então, né? Por outro lado, se ela se refere a uma modalidade não padrão, quer dizer, uma impossibilidade, ela implicaria que se um paciente não está na presença do médico, então é impossível que o médico cure o paciente. O que também, né, parece razoável? Será? Esse aqui é isso que ele quer dizer? É isso que ele quer dizer? Quer dizer, se as condições de capacidade, né, não será possível fazê-lo, por exemplo. Ele tem a capacidade na medida em que o padecente está presente e se dispõe de tal maneira. Caso contrário, não será possível fazer. Parece que essa é a melhor leitura. Né? Parece que essa é a melhor leitura. E o que essa leitura estaria dizendo? Ela estaria dizendo, ó, veja, não é que a capacidade, não é que ele perda a capacidade, não é que ele seja incapaz. O que essa leitura está dizendo é, nessas condições aí, em se mantendo essas condições, ou seja, as condições para a ativação da capacidade não obtém, nessas condições a gente pode dizer que é, a rigor, impossível que o sujeito ative a capacidade. Então, falar, pega lá o teste de impossibilidade do Aristóteles. O que o teste diz? Suponha que aquilo é possível, tá? Suponha que aquilo seja o caso, e me diga se alguma contradição resulta. E você pode dizer, resulta. Por quê? Tá bom. Se você incluiu na definição da capacidade, certo? As restrições todas, certo? E as condições todas que tem que ser o caso para que a capacidade possa ser exercida, você está supondo, ao supor que o sujeito está ativando uma capacidade fora dessas condições, que a capacidade de fazer FI, certo? Está sendo ativada em condições de não FI, por assim dizer. Então, você poderia argumentar que tem uma contradição aí nele, né? Que tem uma contradição. Ou seja, você está dizendo que o médico é capaz de curar o paciente quando está na presença do paciente, porque isso aí teria que estar incluído junto, certo? O médico tem a capacidade de curar o paciente quando está na presença do paciente, você está dizendo a capacidade de curar o paciente quando está na presença do paciente foi ativada não estando na presença do paciente. E aí teria uma contradição na descrição, certo? Portanto, parece que essa é a melhor leitura. Parece que aqui o que ele quer dizer não é o capaz, que é ao contrário do que o Lucas estava traduzindo. Parece que o que ele está querendo dizer aqui é possível. Né? Em princípio, eu estou mais ou menos convencido dessa interpretação. Agora eu posso parar e perguntar para vocês. Alguma dúvida, alguma questão? Imagino que vocês tenham bastante coisa para dizer sobre isso, porque, em geral, é aqui que fica o cerne da discussão. Mas perguntem sobre o que vocês quiserem.
Nada? Daniel, eu tenho uma pergunta aqui. Diga lá, Gustavo. Quando que eu interpreto isso como condição normal? Eu digo assim, o médico ele é capaz de curar o paciente, né, se ele estiver na presença dele, ou seja, se o médico tem essa capacidade e ele está perto do paciente, então o paciente ele é curado, né, ele pode ser curado. Mas se eu negar o antecedente desse condicional, eu teria que afirmar, eu sei que é uma falácia isso, né, mas daria para interpretar como, então seria impossível então o médico curar o paciente se ele não estiver presente, seria algo, ou melhor, né, o paciente, seria impossível o paciente ser curado se o médico não estiver presente, se ele não estiver na presença do médico? Eu acho que você teria que determinar melhor, você teria que dizer alguma coisa do tipo, é impossível que o paciente seja curado não estando presente, não estando na presença do médico, através da ativação da capacidade do médico de curar o paciente na presença do médico. Entendi, então teria que especificar mais condições ainda nesse caso. Claro, porque a questão toda é o seguinte, Entendi. A transição do incapaz para o impossível é complicado, por quê? Porque o fato de que X não seja capaz de fazer φ em determinadas circunstâncias, não quer dizer que é impossível que X faça φ sob essas mesmas circunstâncias. Vocês lembram disso, né? Quer dizer, você diz, olha, o sujeito é incapaz de jogar bola. Mas isso não quer dizer que é impossível que ele jogue bola. Ele pode jogar bola por sorte. Vocês lembram disso? A diferença de capacidade entre as modalidades padrão e não padrão é que não se segue de X é incapaz de φ que X não possa fazer φ. Né? Porque o incapaz é o quê? É o que não tem a capacidade, é o que é privado da capacidade. Então, se fala, o Daniel não é um construtor, ele é privado da capacidade de construção. Então, ele tem uma incapacidade de construir. Certo? Mas é aquela história. Se eu chego num lugar e tem um monte de material de construção lá, eu posso sair erigindo coisa e, de repente, vai ter uma casa lá por acidente. Certo? É por isso que essa parte aqui é meio estranha. Né? Você fala, bom, a falta das condições de ativação, com certeza, fazem com que a capacidade não possa ser ativada. Agora, daí para você passar daí para o fulano não é capaz de fazer o φ, é mais complicado. Justamente porque você não pode passar da capacidade de não padrão para a capacidade padrão. Você entende? Ficou um pouco confusa a explicação. Não, eu entendi, ficou bastante claro. Obrigado. Essa é a grande questão dessa passagem aqui. Né? Como é que você interpreta essa adição que o Aristóteles faz aqui? Certo? Porque assim, se você fala que ele não é capaz, você está cedendo para os begáricos, e você não pode. Mas se você diz que não será possível, parece que você está transgredindo aquele princípio de separação das capacidades das modalidades padrão das modalidades não padrão. Né? Mas, ao mesmo tempo, tem algo de intuitivo aqui. Quer dizer, o que é impossível? O que é impossível é a ativação da capacidade. Né? Por isso que você teria que qualificar mais a sua afirmação. Né? Por exemplo, e você diria isso, né? Se a capacidade do médico de curar o paciente é uma capacidade de curar o paciente quando em contato com o paciente, então é impossível que o médico cure o paciente através da ativação da capacidade de curar o paciente sem estar em contato com o paciente. E aí você pode dizer, sim, o Aristóteles, o princípio do Aristóteles, o critério de possibilidade do Aristóteles contempla isso. Entende? O princípio isso configuraria uma impossibilidade segundo o critério aristotélico. Né? Então, é coerente ele postular isso. É totalmente coerente ele postular isso. Ninguém tem nenhuma pergunta sobre o determinismo das capacidades bidirecionais? Viviane não teve nenhuma... Diga aí. Só um comentário rápido. Eu conferi realmente. Você tem razão. Porque hoje, para nós, a definição de fogo é um triângulo. É um processo, né, um triângulo, formado de oxigênio, calor e material combustível. Ou seja, o oxigênio é parte do que é. Mas, para Aristóteles, fogo é como chama. Ele concebe o fogo existindo e o oxigênio não como parte do fogo, mas como uma condição para o fogo existir. Né? Então, a gente tem que abandonar temporariamente a nossa ideia de fogo para entender o que ele está dizendo aí. Inclusive, o fogo, a terra, a água e o ar são os assim chamados 4 elementos, né? Que, por sua vez, são compostos, né,
do quente, do frio, do seco e do úmido. Né? Não, de fato. Então, exatamente, ele não é composto já. Agora, uma coisa que me veio à mente também é essa do médico sem contato com o paciente. Na Ilíada e outros relatos da Guerra de Troia, é muito comum os guerreiros lá machucados precisando de médico, e o médico não conseguia chegar naquela batalha enorme. Né? Então, dizia, o médico era tão bom que, sabendo de um guerreiro ferido à distância, recomendou poção tal ou erva tal que, aplicado, curou. Quer dizer, de fato, ele o curou à distância. Né? Ele ouviu o relato, indicou a erva, eles vão lá, colocam a erva e quem coloca a erva é outro guerreiro, não é o médico. Né? Claro. É uma cura à distância. Exatamente. Tem como você dar a volta disso. Professor, Diga, Viviane. eu ia fazer uma pergunta, mas ela é meio boba, assim. Mas o que eu ia te perguntar é se essas condições, no que diz respeito a unidirecionais, elas são abrangíveis só por seres inanimados ou por seres que talvez Aristóteles não considerasse como racionais como seres humanos? Por exemplo, os animais também, o comportamento dos animais. Não, as propriedades irracionais, elas pertencem tanto ao que é inanimado quanto ao que é animado. Ao contrário das propriedades racionais, que pertencem só ao que é animado. Agora, veja, a grande questão aqui é o seguinte, e isso para quem estuda ética, né? Quando você olha, né, para o Aristóteles, então, você veja bem, a explicação que o Aristóteles está dando, né, não sei se vocês... Assim, tudo depende disso aqui. Certo? Então, toda e qualquer liberdade que exista, todo e qualquer não determinismo que existe, tem que estar aqui, no desejo. Certo? Basicamente, o que ele está dizendo, você quer saber em que direção vejam bem vocês, qualquer capacidade racional, qualquer capacidade bidirecional. O desejo é o que é o decisivo, é o mestre, o curios, certo? De para onde é que vai. Agora, olha, vão ler aí a literatura aristotélica sobre o desejo e vocês vão ver. A vertente, sei lá, a pulsão, a tendência determinista de explicação da formação do desejo aristotélico é fortíssima. É fortíssimo. Então, assim, mesmo quando você vai para Proares, que é o desejo especificamente humano e tipicamente humano, não é simples assim. Dizer que qualquer animal deseja livremente, certo? Não é nada simples essa afirmação. Né? Ao contrário, parece muito mais razoável dizer que os nossos desejos são determinados pela maneira como nós compreendemos o nosso meio ambiente. Né? As opções que estão abertas a nós. Como nós valorizamos cada uma dessas opções. Portanto, não me parece nada claro que isso aqui seja uma porta para um libertarianismo, entendeu? Dentro da história. Nada claro. Mesmo. Isso, no caso dos demais animais, eu acho que assim, ninguém nega. Ao contrário, a explicação da formação do desejo nos animais irracionais, que é o desejo apetitivo, né? A explicação da formação desse desejo que é a tese fundamentalmente a tese do Corsílio, mas de vários outros autores também. Ela é bem... Diga? Não, você pode concluir, que eu queria só pedir para você fazer um adendo aí à matéria. Pode concluir. Essa tese ela da formação dos desejos apetitivos, ela é bastante, como é que se diz, partilhada. Né? A ideia um animal, qualquer animal, nós inclusive, eles veem um determinado objeto de desejo, esse objeto de desejo causa um desejo neles. Diretamente, a percepção desse objeto causa um desejo neles. Né? Então, assim, que haja liberdade humana na formação do desejo é bem difícil de sustentar. Então, assim, se existe alguma liberdade, isso está aqui, está na Proares, está na escolha. Então, toda e qualquer teoria libertarianista aristotélica vai depender disso, né, de uma teoria libertarianista da Proares, que eu, particularmente, não me seduz. Né? A mim não seduz. E acho importante também que, enfim, que se consiga separar o que se gostaria, o que se quer acreditar
e o que se quer defender enquanto postura filosófica e o que o autor defendeu. Eu não vejo mesmo libertarianismo no Aristóteles, mas é possível, tem muita gente que vê. Né? Tem muita gente que vê mesmo. Pode falar, Viviane. É só um comentário, é que eu estive numa apresentação de trabalho de um colega e eu fiz uma pergunta para ele, mas ele não me respondeu muito bem. Aí eu queria tirar essa dúvida com você. E o tema do trabalho dele era justamente o desejo em Aristóteles. Ele estava falando sobre a relação entre o prazeroso e o doloroso e o desejo. Como o prazeroso e o doloroso pode despertar desejo ou repulsa nos seres humanos. E aí ele falou que muito do que nós classificamos como prazeroso ou doloroso depende das nossas experiências. E para Aristóteles. E aí eu perguntei para ele se existem objetos, se a natureza de prazeroso ou doloroso é algo intrínseco aos objetos e nós apenas as experimentamos, ou se existem objetos neutros até que nós os experimentemos e os classifiquemos como prazerosos ou dolorosos. Porque se o prazeroso ou doloroso depende da nossa experiência, então objetos que nós não experimentamos não podem ser classificados dessa forma. E aí ele, sei lá, ele deu uma enrolada lá, eu não entendi muito bem a resposta dele. Você pode me explicar um pouco melhor sobre isso, se você tiver alguma ideia? Olha só, eu acho Aristóteles muito realista para qualquer coisa do tipo só é prazeroso ser percebido como tal. Eu sou avesso a isso. Agora, tem uma outra coisa aqui no que diz respeito ao prazer e a dor, que é o seguinte. Prazer e dor são coisas que só são experimentadas pelos animais, pelo Aristóteles. Não tem, planta não tem. Então, é só ser vivo e é um subgrupo dos seres vivos. Esse subgrupo dos seres vivos é capaz de experimentar prazer e dor, portanto, é capaz de experimentar... portanto, tem três coisas que vão juntos. A capacidade de perceber, percepção, experimentar prazer e dor e desejar. Essas três coisas vão juntas para Aristóteles. Elas estão intimamente relacionadas. Essas três funções. Ele vai dizer o seguinte, quando ele está falando dos seres humanos em particular. Claro, para os outros animais também. Tem aquele que é naturalmente doloroso e naturalmente prazeroso para eles. Para os animais. E para os seres humanos, e é claro, eu acho que deve ter umas coisas que são naturalmente diferentes, que não causam nenhuma coisa nenhuma. Para os seres humanos, você vai ter a mesma coisa. Agora, tanto nos casos dos animais quanto no caso dos seres humanos, tem uma outra coisa que é a habituação. E é aí que a experiência entra. Porque a experiência nada mais é do que o contato repetido com um determinado objeto. O pessoal que está fazendo o grupo comigo, não tem ninguém aqui agora do grupo de estudo, olha só, tudo bem. A gente estava vendo isso... Tem, aí o Caio, é verdade. A gente estava vendo isso justamente na semana passada. Voltaremos a isso daqui a pouco. Que é o seguinte, a ideia o que é uma experiência? O que a experiência faz? A experiência gera a aquisição de um universal. Você entra em contato várias vezes com o mesmo objeto e você forma uma ideia desse objeto, certo? Uma ideia de um universal. Então, você entra várias vezes em contato com um boi e você forma a ideia do universal do boi. Você entra várias vezes em contato com uma cadeira e você forma a ideia do universal da cadeira. Grosso modo, isso é o que a experiência pode produzir para Aristóteles, certo? É um conhecimento de que uma determinada coisa pertence a um determinado universal. Então, assim, isso por si só, não vai fazer nada com o seu... com a maneira como você sente prazer e dor. Mas a habituação, aí está, que pode ser uma consequência da nossa experiência, dessa repetição, certo? Disso que a gente chama hoje de experiência em larga medida, e não daquilo que Aristóteles estava dizendo, chama de empiria, que a gente está trazendo para a experiência. A habituação pode. Por isso que a habituação tem um papel moral muito importante para Aristóteles. A ideia do Aristóteles é o seguinte, raríssimos são os seres humanos, eles existem, mas eles são muito raros, que nascem com uma inclinação para a virtude. Então, assim, o que seria isso? Eu falo assim, são seres humanos que nascem com o corpo constituído de tal maneira que eles experimentam prazer nas ações virtuosas e dor nas ações viciosas. O Aristóteles fala, cara, isso é muito raro. Certo? Isso é muito raro, e ele fala, isso não tem grande valor, certo? Não é uma coisa que a gente tem que ficar procurando, assim. Claro, se você puder, como lá na cidade ideal, ele vai selecionar todo mundo, vai dizer como é que as pessoas têm que procriar, então fala, beleza, a gente vai sair com todo mundo lá bem feitinho. Mas ele fala, isso não precisa, certo? E isso é muito pouco, essa inclinação natural, isso é desnecessário. O que é fundamental, ele vai dizer, é a habituação. Porque o Aristóteles apostava aqui, o fato de que você faça uma coisa repetidas vezes pode fazer com que você se habitue a essa coisa. E o que o processo de habituação faz? O processo de habituação modifica a maneira como você sente prazer e dor. Então, aquilo que era doloroso, certo? Vai se tornando cada vez menos doloroso e pode até se tornar prazeroso, porque o hábito vai nesse sentido e não nesse sentido oposto.
né? O hábito forma o que Aristóteles vai chamar de segunda natureza, e forma isso justamente porque ele vai tornando determinadas coisas prazerosas para o indivíduo. Certo? E o que isso? Então, isso modifica o valor que aquela coisa tem para o indivíduo. Certo? Então, nesse sentido, sim, dá para dizer que a nossa experiência modifica a maneira como nós sentimos prazer e dor. Certo? Isso que a gente chamou de experiência de sentido largo. Né? Mas modifica através desse processo específico que é a vibração, do qual os animais e os seres humanos são capazes. Né? E isso pode acontecer. Certo? Isso pode acontecer. Mas veja, isso vai muito longe de dizer que o ser prazeroso, o ser doloroso depende da gente experimentar, como, enfim, isso é outra história. Né? É uma espécie de relativismo que eu não vejo grandes vantagens de atribuir para Aristóteles. Claro que tem uma coisa que é trivialmente verdadeira nisso aí. Quer dizer, bom, se uma coisa não está sendo dolorosa para ninguém, ela não está causando dor. Então, você não pode dizer que ela é dolorosa. É uma coisa meio megárica. Tá bom, se você quiser dizer isso, você pode. Né? Agora, Aristóteles acha, sim, que existem coisas que são naturalmente prazerosas e naturalmente dolorosas para diferentes espécies de animal. Isso é importante também. Né? Então, o que é prazeroso para o ser humano não necessariamente é prazeroso para nenhum outro animal e vice-versa. Deu para responder, Viviane? Deu sim. Muito obrigada. Mais alguma pergunta, gente? Professor, eu estava refletindo aqui essa questão de que, no caso, com relação às coisas que alguém desejasse no exercício dessa capacidade bidirecionais, essa pessoa, uma vez que ela visse o objeto do desejo, ela seria, se eu entendi corretamente, ela seria causalmente relacionada com esse objeto, é isso? Como é que é? Peraí, repete para mim. Esse fragmento que está aparecendo aqui, ó, é necessário algum outro item? Diga que tal item é o desejo ou a escolha. E aí eu fiquei com a seguinte dúvida, porque tem uma teoria da percepção que é a teoria causal da percepção. Daí eu queria saber se esse raciocínio seria aplicável aqui também. Quando você tem um objeto da percepção e esse sujeito ele deseja esse objeto, isso dentro da perspectiva do Aristóteles, esse sujeito ele é causalmente relacionado com esse objeto? Como assim? Como assim causalmente relacionado? Não sei se eu O que entendi. acontece? Para a teoria causal, quando você vê alguma coisa, esse objeto ele ele imprime algo em você e a partir disso você tem a percepção de algo. Isso. E aí o que acontece? Na medida que essa teoria da percepção sustenta que a percepção é causal, disso surgem alguns problemas. E aí minha dúvida é justamente isso. De que modo se dá essa relação causal? Porque a minha ideia aqui seria, se seria possível, dado que há uma relação causal aqui também, mutatis mutandis, aplicar o mesmo raciocínio no que diz respeito a negar a teoria causal da percepção a essa questão do desejo? Eu não sei se eu estou entendendo a sua pergunta. Deixa eu te explicar como é que a coisa funciona no caso dos desejos apetitivos para Aristóteles. A percepção de um objeto de desejo, certo? E como é que ela funciona? Os seus sentidos capturam de forma dispersa os dados sensoriais. Esses dados são transmitidos através do sangue para o coração, que é o órgão central da percepção. Lá no coração, você tem a capacidade da percepção e a capacidade da fantasia. Ali, é como se você tivesse uma montagem desses dados dispersos em uma percepção única. Essa percepção, quando ela é a percepção de um objeto de desejo, ela causa um esquentamento ao redor do coração. E quando é um objeto de fuga, ela causa um resfriamento ao redor do coração. Esses sentimentos, né, o esquentar e o resfriar, são o desejo. Isso quer dizer, quando esquenta, você tem o desejo de perseguir, e quando esfria, você tem o desejo de fugir. Né? E isso é necessário, certo? Isso é uma cadeia fisiológica, digamos assim, de produção do desejo. Isso é o que acontece no Aristóteles. Isso é o que eu posso te dizer que é a teoria dominante acerca do que acontece no Aristóteles. Acho que eu entendi. E aí, é claro, né, é uma teoria, vocês vejam, é uma teoria determinista. É uma teoria determinista. Né? O objeto de desejo determina o seu desejo. É isso que acontece. Você pode dizer, não, tem todas as minhas condições subjetivas, todos os valores que eu já tenho. Claro, sem dúvida nenhuma. Ainda assim, né, dadas essas condições, essa sua constituição toda, é o objeto que determina o seu desejo. Tá. Acho que dá para. A minha objeção, então, seria a seguinte. Isso parece muito com a discussão que você tem realmente entre o pessoal que defende teoria causal da percepção e realismo ingênuo.
Porque acontece, o realista ingênuo ele não vai discordar de que quando você percebe algo, esse objeto que você percebe, ele tem um papel preponderante nessa percepção. Você precisa do objeto para ter alguma coisa sendo percebida. Mas ele vai negar, ele vai afirmar, ainda que esse objeto ele tenha um papel preponderante, isso não quer dizer que outras coisas não sejam igualmente importantes, ou que elas não sejam, ao todo, se somando junto com esse objeto, elas influenciem na percepção. O mesmo raciocínio não poderia ser aplicado aqui? Poderia, mas eles teriam que ser prévios, quer dizer, tudo isso aí é prévio à formação do desejo, certo? Tudo isso aí vai influenciar no seu capturar aquele objeto, quer dizer, no seu perceber aquele objeto como um objeto de desejo ou não. Se eu bem entendi o que você está dizendo. Em termos aristotélicos, seria dizer o seguinte, é claro que o lobo, é claro que o coelho é o que determina o lobo na hora que ele está correndo atrás dele. Mas é só porque o lobo está com fome que ele percebe o coelho como um objeto de desejo e não só como um objeto indiferente. Isso é uma coisa que daria para dizer dentro do quadro aristotélico. Mas era isso que você tinha em mente? É mais ou menos isso. Eu vou desenvolver na ideia ainda. Qualquer coisa eu te mando no e-mail. Manda assim. Isso daria para dizer, isso é o que as pessoas dizem. Quer dizer, que depende da condição subjetiva do animal também. Né? O despertar. E aí tem um problema, né? Que você veja que o exemplo da fome. Aí é que tem a fome e a sede, né? Que foi o que eu defendi no artigo que eu escrevi sobre isso. Embora seja bastante razoável você supor que é a percepção de um objeto de desejo que causa o desejo no animal em vários momentos, tem dois desejos que parecem resistir a essa explicação, que é o desejo da fome e da sede. Por quê? Porque esses desejos são cíclicos. Né? Quer dizer, não parece absolutamente razoável você achar que você tem que ter uma fantasia de comida ou de qualquer coisa parecida para que você tenha fome. Ao contrário, parece que se você ficar um tempo sem comer, você vai ter fome e acabou. Né? Mas aí tem toda uma explicação alternativa para como é que esses desejos são gerados. E esses são os únicos dois desejos, diga-se de passagem, que parecem escapar dessa interpretação, né, da criação do desejo a partir da percepção de um objeto de desejo, e ainda assim eles não levam a nada parecido com uma defesa libertarianista. Gente, mais alguma pergunta? Estamos adentrando no final. Né? Quando chega nas possíveis objeções contra as teses A e C do Aristóteles. Lembrando as teses do Aristóteles. Né? As duas teses. Né? Primeiro, no caso das capacidades unidirecionais, necessariamente, se o paciente se aproxima conforme o modo pelo qual tem a capacidade, então a ação resulta. E C, com relação às capacidades bidirecionais, necessariamente, se o agente e o paciente estão na condição certa e relacionados da maneira certa, e o agente deseja agir, o resultado é a ação. Então, tem essas três teses. E aí, o Aristóteles coloca. Não é mais preciso delimitar em acréscimo o nada de fora impedindo. Nada de fora impedindo. Quer dizer, você não precisa acrescentar isso aqui, o Aristóteles está dizendo. Pois o agente possui a capacidade de tal modo que ela é capacidade de fazer, e ela o é não de um modo qualquer, mas sim na medida em que certas coisas se comportam de certo modo, das quais hão de estar excluídas as que impedem a partir de fora. De fato, alguns itens adicionados na definição as suprimem. Então, veja bem o que o Aristóteles parece estar dizendo. Pessoal, uma vez que você disse isso aqui, certo? O Aristóteles está dizendo, você não precisa acrescentar nada de fora impedindo. Por quê? Falou, porque alguns dos itens adicionados na definição já suprimem essas coisas de fora que estariam impedindo. Deixa eu falar, que itens são esses? O que tem aqui é uma resposta para uma pergunta implícita. Até aí está todo mundo de acordo, de novo, com aquilo. Né? Uma vez dito que tudo que é capaz de agir como resultado de um plano racional, quando deseja algo de que a potência age por necessidade sobre o paciente diante dele, alguém poderia perguntar por que ele não acrescentou na qualificação, a saber, quando nada externo o impede. E a questão dele é exatamente aquela. Veja o que o Mark está dizendo. Nem o A nem o C, conforme formulado, se referem a fatores externos ao agente e ao paciente seu antecedente. As afirmações de Aristóteles de A e C não estabelecem controversamente se A e C deve ou não incluir referência a fatores externos. Mas fica claro mais tarde no capítulo que, falando estritamente, Aristóteles prefere A e C a formulações alternativas que incluem referência a ausência de obstáculos externos ao terceiro presidente. Então,
Mas, ó, vamos fazer assim. Essas serão as formulações. E não vai ter nenhuma referência aqui, né, aos fatores externos. Eles não vão estar aqui. No entanto, o Markin está dizendo, ó, né, não está claro que elas incluam, certo? Não estabelece conformemente, né? E mais tarde, mas ó, eu prefiro essas formulações do que as formulações que incluem. Né? Agora, por quê? A linha geral é: não precisa ser alterada, pois a presença de obstáculos externos é excluída pela correta especificação da capacidade de questão. Né? Quando você especifica corretamente, já está lá. Certo? E aí ele dá umas outras, né, passagens que sugerem o mesmo. Ó, não precisa incluir. Por outro lado, tem outras passagens onde a importância dos obstáculos externos da explicação do movimento natural dos elementos é enfatizada. Certo? E há referência à prevenção externa em outras passagens. Certo? E uma alusão à cena metafísica teta 7. Então, assim, ó, existem lugares onde, quando Aristóteles vai dar esse tipo de definição, ele inclui os fatores, especificamente. Né? E ele pergunta, vem cá, o que tem de especial, na verdade, os fatores externos? Por que eles não estão lá? Ó, tanto os ventos fortes quanto a ausência ou inadequação de materiais de construção adequados impedem a construção de um construtor. Né? Fala, por que as condições externas devem ser excluídas, enquanto que a referência ao paciente apropriado está incluída nos antecedentes? Mais uma vez a pergunta. 3 dificuldades. Por que ele não emenda simplesmente? Ao invés de falar A e C, aí ele fala A com a menção aos fatores externos e C com a menção aos fatores externos. Por que ele simplesmente não emendou? Como é que a referência à especificação correta de uma capacidade desvia a obedição de que A e C é falso? Quer dizer, não está claro lá como é que essas especificações estabelecem que as condições externas têm que ser excluídas. Né? E segundo, é plausível afirmar, né, que a ausência de obstáculos externos deve ser incluída no conteúdo das capacidades? Quer dizer, é plausível afirmar que isso aqui é o caso? Né? Que você, quando você especifica o conteúdo, né, das capacidades, isso aqui já está incluído? Primeira resposta. Né? Ele falou, ó, por que ele resiste? A e C apontam um ponto crucial, que é a mudança e a atualização inevitável de 2 capacidades, 2 origens de mudança. Se você emendasse, você obscureceria esse ponto, tratando o agente e o paciente como apenas 2 fatores entre todas as gamas de condições, né, de condições externas. Por exemplo, de acordo com a externa, a queima não se deve mais ao calor de um incêndio ou à combustibilidade do papel do que à presença de oxigênio do ar, à ausência de chuva ou à quietude do vento. Aristóteles resiste porque é importante para ele privilegiar o papel das capacidades ativas e passivas. E é importante para ele fazer isso porque são capacidades ativas e passivas que representam a mudança como algo potencial para algo real. É plausível pensar que um fogo quente como algo potencialmente queimando e em papel combustível como algo potencialmente sendo queimado. E o resultado inevitável de sua interação com o fogo realmente queimando papel. Em contraste, não é plausível pensar nas condições externas, vento, chuva, oxigênio e assim por diante, em termos de potencialidades direcionadas à queima. Por fim, A e C preservam, enquanto os emendados elidem, essa diferença entre o agente paciente e as condições externas. Assim, A e C fazem, enquanto A e C não, né? A e C, enquanto a C não, contribuem para a preocupação geral de θ com a potencialidade e a realidade. Está mal traduzido isso aqui, depois eu vou ter que ver, mas... Eu acho que é isso aqui. Pelo que eu me lembro, era isso aqui que ele queria dizer. É por isso que Aristóteles está particularmente preocupado em recomendar A e C em vez desses outros 2, nesse capítulo, que é a culminação de sua discussão sobre capacidades e mudanças na primeira parte de θ. Veja, eu achei esse argumento do Markin bastante tortuoso. Certo? O que ele tinha que mostrar aqui? A meu ver, a resposta de A, né? A resposta de A depende de B. Para mim, isso está claro pelo que ele está dizendo. Pela própria formulação do Aristóteles. Né? Pois, ó, isso aqui não deve ser incluído. Por quê? Ele falou, ó, alguns itens adicionados na definição suprime. É supérfluo colocar isso. Certo? Aqui, ele está te dando um monte de razões dialéticas, por assim dizer. Ele está falando, não, ele quer privilegiar não sei o quê, ele quer privilegiar não sei o que lá. Não, para, olha só. O que ele disse foi o seguinte, eu não vou adicionar porque seria supérfluo.
Alguns itens que são mencionados na definição já suprimem essas coisas. O que ele diz sobre B? Vai falar. A referência em 1048A21 para a especificação de uma capacidade direciona a atenção de volta lá para trás. Mas, como observado acima, existem duas maneiras de entender essa passagem anterior. Vocês veem para a interpretação possessiva e para a interpretação conteudística, a volta. A questão pode ser a de especificar mais de perto as condições sobre as quais uma capacidade é possuída, ou de especificar mais de perto o conteúdo de uma capacidade. Qual dessas duas maneiras de entender a conversa de Aristóteles, né? A tese de Aristóteles, sobre a especificação de uma capacidade dá a melhor interpretação em 1048A1621. Então, vocês vejam aqui qual é a questão, né? E isso é importante, porque isso, em geral, isso acontece muito comumente. Veja, o fato de que o Aristóteles está dizendo aqui que alguns itens da definição vão excluir isso aqui é pertinente para a gente voltar lá para cima e ver como é que a gente vai interpretar aquilo ali, certo? E aí veja como é que a interpretação possessiva acontece. Suponha que consideremos, né, em termos da interpretação possessiva. Nesse caso, as condições a referir são condições necessárias para a posse da capacidade. Diz que essas condições incluem a ausência de fatores primitivos externos, se houver condições primitivas externas, a capacidade não será possuída. Nesse caso, a posse da capacidade não seria robusta, mas sim altamente sensível às condições externas. Mas está claro que nesse caso estaria incluído, certo? Suponha que... Está duplicado? Sim. Está duplicado. A interpretação conteudística, por outro lado. Suponha que, conforme recomendado pela interpretação conteudística, a capacidade de construção seja especificada de forma mais adequada, em parte, como a capacidade de construir, a menos que haja ventos fortes soprando, né? Os ventos fortes não impedirão que essa capacidade seja exercida, pois as condições impedem o exercício de uma capacidade, se não for possível que qualquer resultado que seria o exercício apropriado da capacidade ocorra nessas condições. Certo? Mas que resultado seria o exercício apropriado da capacidade de construir, a menos que ventos fortes soprem em condições que sopram ventos fortes? Nada. E não há nada possível em que o construtor não faça nada quando sopra ventos fortes. Então, você veja, está dizendo, as duas interpretações, certo? Seja que você coloque no conteúdo, seja que você coloque na posse da capacidade, você exclui. Certo? Olhando lá para cima. Assim, uma vez que a capacidade do construtor é devidamente especificado, vemos que o sopro de ventos fortes não impede o construtor de exercer essa capacidade. Assim, tendo em vista que o sopro de ventos fortes não impediria o exercício da capacidade construtiva, devidamente especificado, não é necessário dizer que não sopra ventos fortes para que o construtor possa exercer a capacidade que possui. Por quê? Porque a capacidade é uma capacidade de construir, a menos que ventos fortes estejam soprando. Então, por que o vento forte não impede, certo, que ele exerça a capacidade? Porque ele não tem a capacidade. A capacidade não é uma capacidade de construir, certo? Que vai ser impedida quando os ventos fortes estão soprando. Desde que ele opte por essa capacidade, esteja apropriadamente relacionada a materiais adequados. Ou seja, não será necessário alterar C para ser com as condições externas. O mesmo ponto é válido mutar de mutante para o A. Então, basicamente, o que ele mostrou? Seja que você tenha uma interpretação, seja que você interprete como de forma possessiva, seja de forma conteudística, está incluído lá no começo. Né? Ao contrário do que nós gostaríamos. Portanto, essa passagem, né, não vai nos ajudar a resolver aquela questão lá de cima. Por fim, é plausível afirmar que a ausência de obstáculos externos deve ser incluída no conteúdo das capacidades. A identificação da qualidade de capacidade será restringida por vários princípios gerais. Aqui está um que atrai de si mesmo, irrelevante para as preocupações de Aristóteles, em 1048. E aí vem um que ele tirou de debaixo do braço. Se A possui a capacidade para φ, então, se houver alguma ação psi, que seria uma instância de φ, e não é possível que A faça psi, então essa impossibilidade se deve apenas à situação de A. De novo, se A possui a capacidade para φ, então, se houver alguma ação psi, que seria uma instância de φ, e não é possível que A faça psi, então essa impossibilidade se deve apenas à situação de A.
Faz sentido. Faz sentido. O que ele consegue tirar daqui? Ele tira o seguinte. Se a impossibilidade de A fazer algo seria uma instância de φ, é devido apenas à situação real de A, então não devemos ajustar a identificação da capacidade de A em conformidade. Certo? Certo? Porque diz respeito à situação e não à propriedade inerente do agente. Por outro lado, se a impossibilidade de A fazer algo que seria uma instância de φ não se deve apenas à situação de A, então devemos levar isso em conta ao especificar corretamente a capacidade de A. Por quê? Porque aqui você estaria falando de uma propriedade intrínseca do agente. Bom, essa tese, por si só, é suficiente para corrigir a especificação canônica das capacidades, mas ela apoia duas afirmações feitas para Aristóteles nesse capítulo. Em primeiro lugar, ela sugere que a ausência de obstáculos externos deve ser incluída na especificação adequada do conteúdo de uma capacidade. Segundo, sugere que a especificação adequada de uma capacidade bidirecional deve incluir alguma qualificação temporal. Portanto, de acordo com esse princípio, a ausência de obstáculos externos deve ser incluída na especificação adequada do conteúdo. E, portanto, não precisamos incluir uma referência à ausência de proteção externa nos antecedentes de AEC. Então, vejam, isso tudo para justificar isso aqui. Certo? Qual é o saldo final? O saldo final é o seguinte: as duas interpretações lá de cima são possíveis. Certo? Agora, independente da interpretação que você dê, a maneira como você especifica toda e qualquer capacidade, deve ser tal que isto aqui não precise ser acrescentado. Isso é um requisito formal, você entende? Da definição da capacidade. Certo? Ela deve excluir de cara, certo? A necessidade da menção de qualquer ausência de fatores externos que impeçam. Vejam, isso é uma coisa bem particular do Theta, meu amigo. Bem particular do Theta. Né? Quando você vai para fora, tem vários lugares onde Aristóteles acrescenta isso à definição. Certo? Onde ele não se mostra tão seguro mesmo de que você possa simplesmente omitir. O de morte animal é um momento onde isso acontece, quando ele está definindo lá a causa do movimento animal. A física 8 é outro momento onde isso acontece. Certo? E esses passagens, a meu ver, são importantes justamente porque elas dizem respeito, ou podem dizer respeito, à ativação das capacidades bidirecionais. Certo? Alguma pergunta, gente? Podemos passar para o último trecho. O último trecho. Por isso mesmo, se quiser ou desejar fazer ao mesmo tempo duas coisas ou coisas contrárias, não poderá fazê-las, pois não é deste modo que ele possui a capacidade relativa a essas coisas. Está falando de quem possui as capacidades bidirecionais. Isto é, a capacidade não é a capacidade de fazê-las simultaneamente, visto que ele poderia fazer aquilo de que fosse capaz desse modo. Isso é uma qualificação importante. Né? Uma capacidade bidirecional não é uma capacidade de fazer os dois opostos simultaneamente. Evitando o absurdo. Né? De novo, Aquino, a interpretação, a compreensão clara. Se é necessário que uma potência racional faça o que quer que se deseje, e assumindo que alguns desejam, quer pela razão, quer pelo apetite dos sentidos, fazer duas coisas diferentes ou contrárias ao mesmo tempo, não segue por essa razão que eles irão fazê-las. Ponto. Isso é importante. Isto aqui acontece. Acontece. Aristóteles reconhece que acontece, o Platão reconhece que acontece. Quer dizer, as pessoas podem desejar as duas coisas. Né? O médico pode estar diante daquele cara que ele fala, pô, esse aí, se morresse, ia ser melhor para todo mundo. E ele tem um desejo lá. Era melhor. Mas ele fala, não, eu sou médico, tenho um dever. Então, tenho que curar. Pô, mas é que tá. O que o Aristóteles está dizendo é, ele não tem poder sobre os efeitos contrários, né, de produzir os contrários. Ele tem o poder de produzir um. Mas a questão é a seguinte, como é que se especifica? A máquina fala, ó, a diferença saliente entre A e C é que C adiciona uma referência aos desejos e escolhas do agente. Essa é a diferença entre as capacidades unidirecionais e as bidirecionais. O desejo está lá. Suponha, então, que a Candy tem uma capacidade bidirecional para curar e prejudicar. E deseja exercer de duas maneiras. Ela deseja curar seu inimigo, mas também feri-lo. Nesse caso, parece que C não pode ser verdade. É impossível que Candy realmente cure e fira o paciente ao mesmo tempo. Mas, por outro lado, parece possível que ela tenha ambos os desejos ao mesmo tempo. A presente passagem destina-se a responder essa objeção a C. Como é que isso acontece? Como é que você determina?
né? Primeira resposta. Vocês lembram que lá ele usa essa expressão. Uma primeira hipótese é que Aristóteles já possui os materiais no início desse capítulo para descartar essa objeção. Pois Aristóteles não diz simplesmente que quem irá fazer fi, né? Que alguém irá fazer fi se ele estiver nas circunstâncias certas para fazer fi e desejar fi. Em vez disso, ele diz que alguém fará fi se estiver nas circunstâncias certas e desejar fi de forma decisiva. E, embora alguém possa, por exemplo, querer curar seu paciente e machucar seu paciente, dificilmente poderia querer fazer as duas coisas decisivamente. Ele seria precisamente um agente que não decidiu o que fazer. E aí ele cita os outros trechos. Podemos desejar, podemos decidir sobre o que é possível. Então, parece claro, né? Essa parece... Você vai falar, claro, beleza, está solucionado. Mas o Mach não gosta dessa solução, não. Ele diz assim, no entanto, seria sábio para Aristóteles não colocar muito peso na noção de desejar uma alternativa de vez de outra de forma decisiva, pois é notoriamente difícil dar qualquer explicação do que é desejar decisivamente fi, que é independente de desejar fi e não fazer fi. O que alguém deseja fazer de forma decisiva é simplesmente o que se faz se puder. Na verdade, a razão pela qual afirmei-se em termos das escolhas do agente, em vez de seus desejos decisivos, é para refinar essa dificuldade. Eu não gosto desse argumento. Vou ser bem sincero com vocês, né? Isso aqui, inclusive, me parece bastante duvidoso. Mas tem um problema aqui, efetivamente, que é um problema que existe no Aristóteles e existe no Platão, que é o seguinte: como é que você resolve, né? Como é que você resolve o problema do conflito de desejos no sujeito no Aristóteles e no Platão? Qual é a compreensão que esses caras têm disso? Como é que o conflito, como é que se joga o conflito dentro da gente? Como é que ele se desenvolve? Né? E como é que um desejo, né, se torna decisivo sobre o outro ou supera o outro? Né? Há que se ter uma explicação disso. Né? Há que se ter uma explicação disso. O que ele está supondo é falar, não, o que se deseja decisivamente é simplesmente o que se faz. Fala assim, não pode ser. Sabe por quê? Porque o desejo figura na explicação da ação. E se o desejo figura na explicação da ação, não dá para você dizer, para você colocar, você explicar o desejo a partir da ação. É o contrário. É a ação que se deseja a partir do sujeito. Né? O fato de que o sujeito fez fi quer dizer que ele desejou fi decisivamente. Isso você pode dizer. Isso você pode dizer. Né? Mas você precisa de uma explicação independente, né? De por que ele desejou o fim decisivamente. Mas o Mach não quer. Né? O Mach abandona. E ele vai para o outro lado. Ele fala, tá. Interpretação alternativa. A resposta de Aristóteles baseia-se, em vez disso, na discussão anterior e prossegue para uma reflexão mais cuidadosa sobre qual deve ser a especificação adequada do conteúdo de uma capacidade racional. Então, ele vai de novo para a especificação. Sim. De novo para lá. Lembre-se do princípio geral. Se A possui a capacidade para φ, então, se houver alguma ação psi, que seria uma instância de φ, e não é possível que A faça psi, então essa impossibilidade é devida apenas à situação de A. E ele diz, esse princípio dá o resultado de que a especificação adequada de, por exemplo, a capacidade bidirecional de curar e prejudicar deve incluir pelo menos uma qualificação temporal. A capacidade é propriamente uma capacidade de curar e prejudicar em tempos diferentes. Ah, tudo bem. Até aí estamos. Certo? Até aí estamos. Claro que tem que ser. Até porque, o quê? Você não pode fazer a mesma coisa do seu contrário em relação a uma mesma pessoa, a um objeto, ao mesmo tempo, etc, etc. Isso aqui é o princípio de não contradição. Certo? O princípio de não contradição te diz isso. Beleza. Mas, ele vai. Pois suponha que o conteúdo fosse especificado apenas como uma capacidade de curar e ferir. Curar e ferir ao mesmo tempo seria um exemplo de curar e ferir. Então, veja, essa seria a capacidade. Né? Mas curar e ferir ao mesmo tempo é impossível, o impossível independentemente da situação. Portanto, a capacidade racional possuída por médicos especialistas não é mais apropriadamente especificada como a capacidade de curar e ferir. Em contraste, uma especificação adequada dessa capacidade como uma capacidade de curar e causar danos em momentos diferentes não cairia. Beleza. Esse é o ponto que o Aristóteles resume ali. Será? Pode ser. Qual é o problema? Em que você especifica a capacidade dessa forma? Você está enfraquecendo o próprio argumento do Aristóteles. Suponha que a capacidade seja necessariamente exercida nas condições apropriadas. O resultado não seria uma impossibilidade, mas curar não seria uma impossibilidade, mas curar e causar danos em momentos diferentes. Vejam bem se vocês entendem o que ele está querendo dizer. Vamos voltar lá para cima. Está aqui? Não. As três teses estão aqui. Vou voltar lá para cima. Ó. É aqui.
que o Mark está dizendo? O Mark está dizendo o seguinte, olha, se você olha aqui para as capacidades bidirecionais, né? A capacidade bidirecional, no caso das capacidades unidirecionais, necessariamente, se o agente e o paciente se aproximam conforme o modo pelo qual tem a capacidade, então a ação resulta. Por que o Aristóteles diz que isso não pode ser verdade para as capacidades bidirecionais? Ela não pode ser verdade para as capacidades bidirecionais, justamente porque, se fosse verdade, ativaria em relação aos dois contrários ao mesmo tempo, o que seria impossível. Esse é o argumento do Aristóteles. Né? É assim que a discussão começa. Né? É assim que começa a discussão da ativação. E aí o Mark está falando, não, o que você faz? Na verdade, as capacidades bidirecionais não são capacidades de curar e ferir. Elas são capacidades de curar e ferir em momentos diferentes. Só que, se você admite isso, esse problema desaparece. E você pode simplesmente dizer, tá, se isso está construído, se isso está enfiado no meio da definição das capacidades bidirecionais, então você pode dizer, né, simplesmente que, no caso das capacidades bidirecionais, necessariamente, se o agente e o paciente se aproximam, a ação resulta. Ponto. Porque ela deixou de ser uma capacidade de contrário, vocês entendem? Então, aquele problema lá no início desapareceu. E vejam, não só o problema lá do início desapareceu. Em princípio, ela tornou ociosa e absolutamente desnecessária qualquer menção ao desejo. Não me parece que é essa a saída aristotélica. Me parece que a saída aristotélica é esta aqui. Que é isso aqui o que o Aristóteles... É nisso aqui que o Aristóteles aposta. É isso aqui que determina. Né? Agora, esse problema aqui aparece. Né? Há que se dar uma explicação do que é isso aqui. Há que se compreender como é que alguém deseja alguma coisa decisivamente. Como é que isso acontece. Né? Uma versão bem fuleira que foi proposta pelo Santas, Gregory Santas, que é um excelente ator. Né? Eu recomendo muito a leitura de todos os textos que vocês puderem ler. Que ele vai dizer, olha, tem um princípio valor-força. Ele vai dizer basicamente o seguinte, o desejo mais forte leva. Né? Essa interpretação ela esbarra justamente na análise aristotélica da proairesis. Porque na análise da proairesis não está claro que o que determina a ação é um desejo mais forte. Né? Em alguns outros momentos também, a gente fica se perguntando o que isso quer dizer. Né? O que é exatamente esse ser mais forte. Então, isso aqui é uma noção obscura, de fato. Certo? Isso aqui não é não problemático, não. Ainda assim, me parece que esse a saída aristotélica. Por mais que ela não seja, enfim, por mais que ela pareça insuficiente, que ela deixe a desejar, eu acho essa saída mais convincente do que a saída proposta pelo Marx. Gente, é isso. Final de 9.5. Alguém tem alguma questão sobre essa última parte? Nenhuma? Então, meus caros, eu acho que é isso, não só por hoje, mas pelo semestre. Encerramos aqui o nosso curso. Alguns de vocês já me mandaram trabalhos. Eu vou dizer para vocês agora que eu não vou conseguir dar feedback para mais ninguém. Tem um feedback que eu acho de um aluno que mandou na semana passada, esperando o resultado, esperando o feedback, eu vou tentar dar para ele. Eu não vou conseguir. A gente tem edital da FAPERJ, do apoio aos programas de pós-graduação. Tem uma semana e pouquinho para fazer isso. Sou eu que tenho que fazer isso, porque sou eu que sou coordenador. Então, eu vou ficar essa semana inteira nisso. Então, estou esperando os trabalhos de vocês. Assim que vocês começarem a me mandar, eu vou começar a corrigir e mando para vocês de volta assim que possível. Espero muito que vocês tenham gostado do curso, que tenham aproveitado o curso. Eu ia sugerir a vocês que a gente fizesse um encontro para a gente conversar, para vocês darem feedback de vocês. Mas o que acontece? Calhou de que segunda que vem é 7 de setembro. É o feriadão. Então, não é isso ou eu estou enganado? Não é segunda? É isso mesmo. Eu acho que é terça. Aí segunda-feira é dia 6, né? Isso, exatamente. Terça é dia 7, segunda é o feriadão. Então, o que acontece? Se vocês quiserem me encontrar para conversar, eu sou parceiro. Estou aí para a gente bater um papo, se vocês quiserem dar um feedback sobre o que está acontecendo, eu sou super... Estou querendo ouvir.
Agora, não sei se segunda que vem é o dia para a gente marcar isso, por causa do feriadão, né? Imagino que vocês estejam cansados pra caramba do final do semestre, né? Tá todo mundo cansado, tá todo mundo exausto do final do semestre. Imagino que as pessoas queiram viajar, as pessoas queiram, sei lá, fazer alguma coisa, né? Descansar, nem que seja desligar esse diabo dessa tela um tempo. Então, fico assim de propor para vocês que seja segunda-feira. Mas eu queria marcar, de conversar com vocês e saber o que vocês estão achando, né? O que vocês estão achando do programa e o que vocês estão achando do curso, o que vocês acharam do curso. Então, a gente pode marcar depois, assim, algum momento da semana que vem, se vocês quiserem, enfim. Quando vocês estiverem afim, se vocês, enfim, se não conseguir falar com todo mundo ao mesmo tempo, a gente pode falar em separado também, não tem problema. Quem preferir me mandar só por e-mail, né, para não ter a reunião, porque tem outras coisas para fazer, não tem problema também. Então, eu vou mandar um e-mail para vocês, assim que eu colocar a aula lá em cima também, né? Mando um e-mail para vocês, explicando direitinho isso, e aí a gente marca, de repente, um dia para conversar, ou vocês me mandam um e-mail, como vocês preferirem. Eu acho legal ser depois desse prazo da entrega dos trabalhos, né? Das disciplinas. Pois é. Aí facilita bastante, né? Pois é, vocês estão atarefadíssimos, né? Vocês estão atarefadíssimos, eu sei bem. Mas eu bem queria que a gente se reunisse todos, não individualmente, mas que todo mundo pudesse se encontrar para a gente conhecer um ao outro. Não sei quando, né? Pois é. Mas, olha, eu tô achando assim, tem um lado meu que diz, olha, isso não vai demorar muito, não. Porque, assim, se não mudar, se nada mais acontecer, a gente vai ter o pessoal tomando a segunda dose aí no final do ano, os nossos alunos. Em o governo garantir a terceira dose para nós professores em tempo hábil, que eu acho que tem boa chance de acontecer, a gente está olhando para um retorno presencial no início do ano que vem, eu acho. Né? Isso é o... Agora, claro que tem todas as questões de orçamento da universidade e que tem que ser equalizadas também, e eu não tenho muita ciência de como é que isso está, para ser bem honesto com vocês. Não tenho visto o Denise falando sobre isso mais, eu não sei como é que isso está. Mas eu estou me preparando psicologicamente para isso. Acho que não vai ter retorno esse ano, acho muito difícil ter retorno esse ano. Muito difícil. Né? Mas acho que em algum momento do começo do ano que vem, isso já vai começar a ser pensado. Então, assim, se eu fosse aluno e estivesse me preparando, eu estaria me preparando para isso, né? Para no começo do ano que vem. A secretaria mandou as disciplinas do próximo semestre e colocou as salas de aula. Eu fiquei um pouco tenso com isso, mas acho meio difícil, né, realmente. Não, sabe o que acontece, Leonardo? O que acontece é o seguinte, quando as disciplinas vão para o SIGA, elas têm que ter uma sala física. Tá certo. Isso não muda, isso não mudou. Né? Isso não mudou. No e-mail está escrito data de matrícula, data de início, aí tem em vermelho, aulas remotas. Está no e-mail. Agora, Daniel, as emendas das disciplinas, a gente acha no site, mas vão colocar ainda? Exatamente. Mandaram e-mail agora. Exatamente. Agora, hoje era o deadline para as pessoas mandarem os programas. Então, tem muita gente mandando ainda. Eu mesmo um dia corridão, ainda não mandei. Tá. Mas hoje as pessoas estão mandando. É porque chegou um e-mail da secretaria agora, dizendo o que cada um tem que fazer, dependendo do ano de matrícula. Claro. Aí, para as eletivas, fala para ir no site, mas eu fui agora, ainda não está, não. Não. A gente está querendo colocar isso exatamente. Acho que a ideia é que todo mundo mande hoje, e aí, isso amanhã esteja no site. Acho que esse é o melhor dos mundos. Se tudo der certo, é isso que vai acontecer. Tá certo. Tá bom? Tá bom. Então é isso, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Vocês foram ótimos. Gostei muito. Espero que vocês tenham gostado muito também. E a gente se vê. Diga. Você pode ficar 2 minutinhos depois de fechar a sala? Posso sim. Posso sim. Obrigado, professor. Tchau, gente. Obrigado, Daniel. Tchau. Mais, Daniel. Obrigado. Professor, então eu já vou começar conversando com você. Eu não mandei para você um e-mail porque eu ainda estava pegando as referências bibliográficas, eu pedi para o